Você já viu carros de luxo abandonados em Dubai? É uma visão impressionante que revela as rígidas leis sobre dívidas na cidade. Em Dubai, quando a economia oscila, alguns proprietários enfrentam dificuldades financeiras, levando ao abandono de carros de luxo. Quando as pessoas não conseguem mais arcar com suas compras caras, muitas vezes deixam veículos como Ferraris e Lamborghinis nas ruas. Isso acontece devido às severas leis em Dubai, que impõem multas altas por dívidas não pagas. E para os proprietários é mais fácil fugir do que lidar com problemas financeiros. A imagem desses carros caros deixados entre veículos comuns reflete uma combinação única de luxo e perda na cidade. Enquanto esses carros acumulam poeira, eles contam histórias de uma vida de luxo que às vezes toma um rumo dramático. O que você acha que acontece com esses tesouros esquecidos? Nas áreas alagadas da África Central e Oriental, podemos encontrar algumas das espécies de aves mais impressionantes do planeta. Esses pântanos repletos de vegetação densa e ecossistemas variados criam condições ideais para a vida de muitas aves. Desde a colorida jacana africana, com suas pernas longas, até o vibrante martim pescador esmeralda, cada ave contribui para a rica biodiversidade da região. Muitas dessas aves não são apenas bonitas, mas também desempenham um papel importante no ecossistema, polinizando plantas e controlando populações de insetos. Os amantes de aves sonham em visitar esses locais, na esperança de ver espécies raras como o grou-tucano, famoso por seu bico peculiar que se parece com um sapato. Com tantas aves incomuns habitando esses pântanos, não está na hora de apreciar as maravilhas da natureza? Você sabia que mais de 75% dos alimentos no mundo vem de apenas 12 tipos de plantas e 5 tipos de animais? Isso é bastante chocante, não é? Essa forte dependência de um número tão pequeno de fontes representa uma ameaça real à nossa segurança alimentar. Quando a agricultura se concentra principalmente nessas poucas espécies, corremos o risco de perder a biodiversidade. É como colocar todos os ovos em uma única cesta. Essa base genética limitada torna nossas culturas e rebanhos mais vulneráveis a pragas, doenças e mudanças climáticas. Se surgir uma nova praga ou doença, por exemplo, podemos enfrentar perdas massivas de colheitas e escassez de alimentos. Para lidar com isso, especialistas ressaltam a importância da diversidade de culturas. Ao cultivar uma variedade maior de plantas e animais, podemos criar um sistema alimentar mais sustentável, capaz de enfrentar melhor os desafios. Então, da próxima vez que você se sentar à mesa, pense na diversidade do seu prato. Adicionar mais variedade não só é bom para a sua saúde, mas também ajuda a saúde do nosso planeta. E se eu disser que os oceanos contêm 97% da água da Terra? Parece incrível, não é? Nossos vastos oceanos são um recurso impressionante, cobrindo cerca de 71% da superfície do planeta. No entanto, apesar de seu tamanho enorme, essa água não é potável. A água do mar é salgada, contendo em média cerca de 3,5% de sal. Essa alta concentração de sal a torna imprópria para o consumo humano, pois beber pode causar desidratação e outros problemas de saúde. Curiosamente, a água doce é na verdade bastante rara em comparação com a água salgada dos oceanos, representando apenas cerca de 3% do total de água na Terra. A maior parte da água doce está presa em geleiras e calotas de gelo, enquanto apenas uma pequena parte está em rios e lagos. Portanto, embora os oceanos tenham um volume impressionante de água, eles também nos lembram da necessidade de proteger e preservar nossas preciosas fontes de água doce. Por que a água potável é tão importante para a nossa sobrevivência? É verdade que as cobras evitam lugares frios? Surpreendentemente, as cobras estão completamente ausentes na Groenlândia, Islândia e Antártica. Essas regiões geladas são muito frias para répteis de sangue frio, como as cobras, que dependem do calor do ambiente para sobreviver. Quando a temperatura cai, essas cobras não conseguem encontrar o calor necessário, o que explica sua ausência nesses lugares incríveis. Mas não para por aí. Ilhas isoladas como a Irlanda e a Nova Zelândia também estão livres de cobras. Por quê? As cobras simplesmente não conseguem chegar a essas ilhas, seja por barreiras naturais ou pela grande distância. Essa ausência cria um espaço seguro para pessoas e outros seres que podem ter medo das cobras. Na verdade, alguns pesquisadores acreditam que a falta de cobras nessas ilhas permitiu que certas populações de aves crescessem, que de outra forma poderiam estar ameaçadas pela predação das cobras. Não é interessante como a geografia e o clima moldam a vida selvagem que vemos ao redor do mundo? Você ouviu a história engraçada sobre a audição de John Krasinski?
Durante a audição para a famosa série The Office, John Krasinski expressou, sem querer, suas preocupações sobre o futuro do programa, bem na frente de um dos principais produtores. Imagine só. Nervoso, Krasinski compartilhava abertamente seus medos sobre como o show poderia ser, sem perceber que estava falando com alguém que teve grande influência em sua criação. Esse momento destaca a sinceridade de Krasinski e traz um toque de humor ao processo de audição. É um lembrete de que até mesmo atores talentosos podem sentir ansiedade e insegurança em seus papéis. Felizmente, os produtores viram algo especial nele, e ele se tornou o carismático Jim Halpert, conquistando os corações de milhões. Não é incrível como momentos inesperados podem levar a oportunidades incríveis? Por que o Google muda nossa experiência de busca? Antes do Google, buscar na internet era como procurar algo em um sótão bagunçado. Os primeiros motores de busca não conseguiam oferecer resultados relevantes, muitas vezes mostrando links que pareciam aleatórios ou não tinham relação com o que os usuários realmente procuravam. Com o aumento da dependência das pessoas da internet para obter informações, essa lacuna gerava frustração. Era como tentar encontrar uma agulha em um palheiro, onde os usuários gastavam mais tempo filtrando lixo do que encontrando informações úteis. O Google trouxe algoritmos inteligentes que entendiam melhor a linguagem, priorizavam conteúdo de qualidade e retornavam resultados que atendiam às necessidades dos buscadores. Como resultado, encontrar o que você precisa na internet se tornou rápido e fácil. Essa ideia revolucionária não apenas tornou a informação mais acessível, mas também mudou nossa interação com a tecnologia hoje. Você consegue imaginar navegar na internet sem isso? Difícil de acreditar, mas esta flor cheira a carne podre. Conheça a Rafflesia arnoldi, conhecida como flor cadáver, que é a maior flor do mundo, atingindo impressionantes 1 metro de diâmetro. Esta incrível flor cresce em densas florestas tropicais de Sumatra e Bornéu, e usa uma estratégia bastante desagradável para atrair polinizadores. Ela emite um forte odor que lembra carne em decomposição. Para que isso serve? O cheiro ruim atrai besouros e moscas que são atraídos pelos aromas podres. No entanto, não espere que esta flor incomum encante os olhos por muito tempo. Ela geralmente floresce apenas de 7 a 10 dias. Durante esse curto período, a flor cadáver não só impressiona pelo seu tamanho, mas também surpreende muitos que se atrevem a se aproximar de seu forte odor. A natureza não é cheia de surpresas incríveis? Você sabia que os fungos são parentes dos animais? Estudos genéticos mostram que os fungos estão mais próximos dos animais do que das plantas. Diferente das plantas que usam a luz solar para produzir alimento através da fotossíntese, os fungos têm uma abordagem diferente. Eles decompõem material orgânico, como folhas mortas e madeira em decomposição, para obter nutrientes. Esse modo único de se alimentar é fundamental para nossos ecossistemas, ajudando a reciclar nutrientes e sustentar a vida das plantas. Ao decompor a matéria orgânica, os fungos garantem que os nutrientes voltem ao solo, promovendo o crescimento de novas plantas. Essa característica fascinante destaca a diversidade das formas de vida e os papéis importantes que cada uma desempenha na manutenção do equilíbrio da natureza. Então, da próxima vez que você ver um fungo, lembre-se de que não é apenas um complemento saboroso para o seu prato, mas um elemento-chave na preservação do nosso meio ambiente. Que outras surpresas a natureza pode nos reservar? Você ouviu sobre o roubo da Mona Lisa? Em 1911, uma das pinturas mais famosas do mundo foi roubada diretamente do Louvre, em Paris. Esse audacioso crime foi cometido pelo trabalhador italiano Vincenzo Perugia, que acreditava que a obra de arte deveria estar na Itália e não na França. O roubo causou um enorme escândalo e os jornais falavam incessantemente sobre o mestre desaparecido. O público ficou chocado e fascinado, o que aumentou o interesse pela pintura e seu sorriso enigmático. Por mais de 2 anos, a Mona Lisa esteve desaparecida, gerando muitos rumores e especulações. Amantes da arte e colecionadores acompanharam essa história com ansiedade, e o mistério da pintura só aumentou seu apelo. Finalmente, em 1913, Perugia foi preso enquanto tentava vender a pintura em Florença, e ela foi devolvida ao Louvre. Esse capítulo fascinante na história da Mona Lisa não apenas contribuiu para sua fama, mas também destacou até onde as pessoas vão por causa da arte. O roubo transformou a pintura amada em um símbolo de intriga. Você consegue imaginar o que aconteceria se ela fosse roubada hoje? Acredite ou não, mas os lutadores de sumô vivem menos. Em média, a expectativa de vida desses atletas é 20 anos menor do que a de pessoas comuns.
Esse fato surpreendente está ligado a algumas características do duro mundo do sumô. Primeiro, as cargas físicas nesse esporte são enormes, e os lutadores frequentemente pesam mais de 136 quilos. Carregar esse peso coloca pressão no coração e nas articulações, aumentando o risco de doenças como problemas cardíacos e diabetes. Em segundo lugar, as dietas ricas em calorias, que os ajudam a ganhar massa, podem causar complicações relacionadas à obesidade. Por fim, os rigorosos regimes de treino, embora necessários para as competições, também podem prejudicar a saúde ao longo do tempo. Apesar de sua força e habilidade impressionantes, muitos lutadores de sumô enfrentam sérios problemas de saúde na idade mais avançada. Compreender esses fatores nos ajuda a valorizar os sacrifícios que eles fazem pelo esporte. Prepare-se para se surpreender com a jornada distante de Plutão. Você sabia que Plutão, que já foi considerado o 9º planeta do nosso sistema solar, está se afastando da Terra? Este incrível planeta anão é como uma criança silenciosa que se afasta do parquinho, criando uma sensação de distância e admiração. Plutão leva quase 248 anos para completar uma volta ao redor do Sol, e durante esse tempo ele estará ainda mais longe do nosso planeta azul. Atualmente, Plutão está a mais de 4 bilhões de quilômetros da Terra, tornando-se um alvo difícil para os astrônomos. Na verdade, Plutão não voltará a uma posição mais próxima de nós por mais de 2 séculos. Ao olhar para as estrelas, podemos imaginar a paisagem gelada e misteriosa de Plutão e refletir sobre como nossa compreensão do universo continua a evoluir com esses vizinhos tão distantes. Não é incrível como os corpos celestes podem nos levar a uma jornada através do tempo e do espaço? Você já se perguntou sobre os mistérios do manuscrito Voynich? Este livro antigo, que acredita-se ter sido criado no início do século XV, está cheio de desenhos estranhos e texto em uma língua que ninguém consegue entender completamente. Criptógrafos e linguistas têm tentado decifrar o código por mais de 100 anos, mas os segredos do manuscrito permanecem trancados. Algumas páginas contêm plantas incomuns que não existem, enquanto outras apresentam símbolos e diagramas astrológicos que confundem os cientistas. Existem muitas teorias, desde que se trata de uma farsa até a ideia de que é um código complexo. Sempre que os especialistas acham que avançaram, novos desafios surgem. Este livro, nomeado em homenagem a Wilfrid Voynich, que o comprou em 1912, continua a inspirar leitores e pesquisadores. Talvez ele guarde conhecimentos de uma civilização perdida, ou seja apenas um quebra-cabeça complicado criado para nos confundir. Acredite ou não, o vento é silencioso, mas ele cria uma sinfonia quando interage com os objetos ao seu redor. Quando o vento sopra, ele passa por árvores, prédios e outras superfícies, fazendo-as vibrar. Essas vibrações geram ondas sonoras que percebemos como sons familiares, como o sussurro das folhas, o murmúrio da grama ou o uivo dos furacões durante uma tempestade. Imagine que você está embaixo de uma árvore alta. Se um vento forte passar, as folhas começam a dançar, e seu movimento produz sons suaves e tranquilizantes. Por outro lado, quando o vento passa por um beco estreito, ele pode criar um som mais assustador e uivante. Portanto, embora o vento seja silencioso por si só, sua capacidade de despertar o mundo ao redor o torna uma incrível orquestra de sons da natureza. Na próxima vez que você ouvir o vento, pense em todos os objetos que criam esse som. A natureza não é incrível? Você sabia que as baleias podem ser monitoradas com drones? Essa tecnologia incrível está mudando a forma como os cientistas estudam esses magníficos seres. Em vez de incomodar as baleias com barcos ou contato direto, os pesquisadores agora usam drones para instalar dispositivos de rastreamento de maneira menos invasiva. Quando uma baleia sobe à superfície para respirar, o drone pode soltar um pequeno dispositivo com ventosas que gruda no corpo da baleia sem causar danos. Esse método permite que os cientistas coletem informações valiosas sobre os movimentos das baleias, seus hábitos alimentares e comportamentos, sem perturbar seu habitat natural. Essa abordagem não invasiva não só protege as baleias, mas também fornece dados mais precisos sobre suas populações e habitats. Com a combinação de tecnologias modernas de drones e pensamento inovador, estamos adquirindo novos conhecimentos sobre a vida desses incríveis gigantes do oceano. Imagine quanto mais podemos aprender enquanto essa tecnologia continua a evoluir. Você consegue imaginar outras maneiras que os drones podem nos ajudar a estudar a vida selvagem com segurança?
E se eu te disser que os órgãos podem influenciar seus desejos? Essa ideia fascinante, conhecida como memória celular, sugere que quando uma pessoa recebe um transplante de órgão, ela pode não apenas ganhar uma nova parte física, mas também herdar gostos, preferências e até lembranças do doador. Alguns receptores de transplantes relataram desejos súbitos por alimentos que nunca gostaram, ou experiências de emoções e pensamentos que parecem estranhos a eles. Imagine desfrutar de um prato que seu doador amava, mesmo que você nunca tenha se interessado por ele. Embora os cientistas ainda estejam investigando a ciência da memória celular, relatos continuam a chamar a atenção de muitos. Esse fenômeno levanta questões intrigantes sobre a conexão entre nosso corpo e nossa identidade. Talvez a essência da experiência de alguém continue a viver através de seus órgãos? Cada história de transplante adiciona uma nova camada à nossa compreensão da consciência humana e das conexões. O que acompanhou a abertura da tumba de Tutankhamon? Em 1922, o arqueólogo britânico Howard Carter fez uma descoberta incrível: a tumba quase intocada do jovem faraó Tutankhamon, no Vale dos Reis, no Egito. Essa descoberta surpreendente causou um grande alvoroço no mundo da arqueologia, trazendo o Antigo Egito de volta aos holofotes. No entanto, logo após a abertura da tumba, alguns membros da equipe de Carter começaram a morrer em circunstâncias misteriosas. Esses eventos geraram rumores sobre uma maldição que teria atingido aqueles que entraram na tumba, sugerindo que Tutankhamon buscava vingança por causa de sua sepultura. Entre as vítimas conhecidas estava Lord Carnarvon, o patrocinador financeiro da expedição, que morreu de infecção após ser picado por um mosquito logo após a abertura da tumba. Embora a ciência moderna atribua essas mortes a causas naturais, a ideia da maldição da múmia capturou a imaginação do público, gerando interesse e medo. Até hoje, a lenda persiste, lembrando-nos do poderoso impacto que a história antiga tem sobre nossas mentes contemporâneas. Talvez algumas histórias sejam tão fascinantes que nunca serão esquecidas. Os antigos guerreiros realmente faziam malabarismo antes da batalha? O malabarismo pode parecer uma diversão de circo hoje em dia, mas para os guerreiros chineses antigos era uma arte séria. Eles usavam o malabarismo para mostrar calma e confiança antes do combate. Jogar objetos não só impressionava, mas também servia como uma estratégia para intimidar os inimigos. Imagine um guerreiro temível fazendo malabarismos com armas afiadas ou pedras pesadas. Era uma forma de mostrar que ele estava tranquilo e no controle da situação. O movimento rítmico do malabarismo exigia alta concentração e demonstrava agilidade e precisão, que seriam úteis na luta. É surpreendente pensar que uma atividade tão lúdica como o malabarismo fazia parte de algo tão sério quanto a guerra. Então, da próxima vez que você ver alguém fazendo malabarismo, lembre-se de que ele pode não estar apenas entretendo a multidão. Ele está continuando uma tradição que remonta aos antigos guerreiros chineses. Que outras habilidades incríveis esses guerreiros poderiam ter? Você já viu uma rodovia dentro de um prédio? Em Osaka, no Japão, há uma construção incrível chamada Gate Tower, que realmente supera as expectativas. Este edifício único tem uma rodovia que passa pelos andares superiores, 5º, 6º e 7º. Imagine dirigir em uma estrada que faz parte do prédio. O design inteligente permite que os carros se movam livremente, sem atrapalhar a funcionalidade do edifício. E o mais impressionante é que os elevadores funcionam perfeitamente, levando os passageiros do primeiro andar até o 16º. Isso significa que as pessoas podem usar o elevador ao lado do barulho do tráfego de carros acima. A Gate Tower combina de forma engenhosa a infraestrutura urbana com um estilo de vida moderno, sendo um exemplo brilhante de uma solução de engenharia inventiva. Quem sabe que outras surpresas este prédio incomum esconde? Difícil de acreditar, mas o Napster mudou a música para sempre. Em 1999, o Napster surgiu e transformou a forma como ouvimos e compartilhamos música, atraindo rapidamente impressionantes 26,4 milhões de usuários. Este aplicativo de compartilhamento de arquivos permitiu que as pessoas trocassem músicas online com facilidade, mudando fundamentalmente o cenário da indústria musical. Antes do Napster, comprar música significava ir à loja para CDs ou fitas cassete, mas de repente, com apenas alguns cliques, os usuários podiam baixar faixas gratuitamente, levando a uma revolução no acesso à música. Artistas e gravadoras foram pegos de surpresa, já que os métodos tradicionais de distribuição foram virados de cabeça para baixo.
Novos artistas encontraram uma plataforma para mostrar seu trabalho, enquanto ouvintes podiam explorar gêneros e faixas que talvez nunca tivessem conhecido antes. No entanto, essa nova forma de compartilhar música também gerou debates acalorados sobre direitos autorais e royalties, desafiando a própria base de como a música era monetizada. Apesar de seu fechamento em 2001, o legado do Napster continua vivo. Ele abriu caminho para serviços de streaming, como o Spotify e Apple Music, que mudaram novamente nossa relação com a música. Então, da próxima vez que você clicar em play em uma playlist, lembre-se da jornada incrível que começou com o Napster. Acredite ou não, o nome da internet surgiu em 1974. O termo internet apareceu pela primeira vez para descrever uma rede global inovadora de sistemas de computadores interconectados. No início dos anos 1970, quando a tecnologia de computadores estava começando a crescer, os pesquisadores enfrentaram o emocionante desafio de fazer essas máquinas se comunicarem. Imagine um tempo sem redes sociais, streaming e compras online. Embora a ideia de conectar computadores já tivesse sido explorada antes, criar o termo internet consolidou a visão ambiciosa de uma vasta rede que permite o fluxo livre de informações em todo o mundo. Esse foi um momento revolucionário que preparou o terreno para a revolução da comunicação moderna. A ideia se transformou em uma onda de inovação, conectando milhões de pessoas e mudando a forma como compartilhamos e acessamos informações. Hoje em dia, desde e-mails até sites e redes sociais, a internet se entrelaçou em nossas vidas diárias, facilitando o aprendizado, promovendo conexões e incentivando a colaboração entre continentes. Avançando para o presente, é quase inimaginável pensar em um mundo sem esse recurso vital, tudo graças à visão dos primeiros pioneiros que tornaram o conhecimento facilmente acessível com apenas um clique. Você sabia que as vendas do iPhone da Apple dispararam até 2015? Em 2010, a Apple vendeu cerca de 40 milhões de iPhones no ano, mostrando sua crescente popularidade. Em 2015, a empresa alcançou um resultado impressionante, vendendo 4 milhões de iPhones em apenas uma semana. Esse crescimento destaca o aumento significativo na demanda por smartphones, tornando o iPhone um acessório tecnológico indispensável. Vários fatores contribuíram para esse crescimento explosivo: recursos inovadores, design elegante e o lançamento de novos modelos que atraíram os consumidores. Com o crescimento das redes sociais e aplicativos móveis, as pessoas passaram a precisar de dispositivos poderosos que acompanhassem seu estilo de vida digital. A transição de vendas anuais, na casa dos milhões, para vendas semanais, na casa dos milhões, mostra como a tecnologia pode evoluir rapidamente e como as preferências dos consumidores mudam, tornando o iPhone um símbolo cultural e parte essencial do dia a dia. O que você acha que causou esse crescimento surpreendente? Um fato interessante sobre o símbolo do dólar. O símbolo do dólar, que hoje associamos ao dinheiro, tem uma história fascinante que remonta ao final dos anos 1700. Antes de sua criação, não havia um símbolo padrão para representar a moeda, o que tornava as transações mais difíceis. O símbolo do dólar é representado como a letra S, com uma ou duas linhas verticais, e sua origem está ligada ao peso espanhol, que era frequentemente chamado de 8. Com a expansão das rotas comerciais e o crescimento da economia americana, esse símbolo simples se tornou popular. Sua simplicidade facilitava a escrita e a compreensão. Por isso, rapidamente se tornou o principal símbolo do dólar em documentos financeiros. Não é interessante como um símbolo tão familiar hoje tem raízes em um passado que moldou o comércio moderno? Acredite ou não, a Casa Branca precisa de 570 galões de tinta. Este edifício icônico, onde viveram todos os presidentes dos EUATA, desde John Adams, é famoso não apenas por sua história, mas também pelo cuidado que exige. A cada poucos anos, a Casa Branca é pintada, e você pode imaginar quanta tinta é necessária para cobrir uma estrutura tão grande. Uma equipe de pintores experientes usa uma tinta especial que resiste às intempéries e ao tempo. Esse cuidado meticuloso ajuda a manter a Casa Branca como um símbolo da democracia americana e da resistência. Suas dimensões e a arquitetura neoclássica a tornam um candidato ideal para atualizações regulares. Mas você sabia que apenas certas cores são permitidas? A tinta deve preservar a aparência histórica e garantir durabilidade.
Então, da próxima vez que você admirar a grandiosidade da Casa Branca, lembre-se do trabalho árduo e dos 570 galões de tinta que a ajudam a parecer impecável. Não é incrível quanto esforço é necessário para a casa do presidente? E se a Islândia usasse vulcões para gerar energia? É verdade. Cerca de 80% da energia da Islândia vem de fontes geotérmicas, graças à atividade vulcânica única da ilha. Isso significa que, em vez de depender de combustíveis fósseis, a Islândia utiliza o calor natural do interior da Terra. A paisagem vulcânica cria condições ideais para a energia geotérmica, que é extraída através de poços que alcançam rochas quentes. Quando o vapor sobe à superfície, ele é usado para gerar eletricidade e aquecer casas e empresas. Essa abordagem não só reduz a pegada de carbono da Islândia, mas também garante a independência energética. Com tanta energia geotérmica disponível, a Islândia se tornou um exemplo de como podemos usar os recursos naturais do nosso planeta de forma sustentável. Imagine se mais países seguissem esse exemplo, utilizando suas características geológicas locais para gerar energia limpa. Investindo em fontes renováveis, como a energia geotérmica, podemos proteger o meio ambiente e criar um futuro mais sustentável. Então você consegue imaginar um mundo alimentado pela energia da natureza? O que realmente motiva o movimento anti-laranja na Tailândia? Nos últimos anos, surgiu uma tendência curiosa na Tailândia. Um grupo ousado decidiu abrir mão completamente da cor laranja. Esse movimento surgiu da crença de que o laranja simboliza caos e desastres, principalmente devido à tensão política no país. Os participantes evitavam não apenas roupas laranja, mas também alimentos laranja e até os tons vibrantes dos pôr do sol. O líder desse movimento interessante foi além, vestindo-se exclusivamente em cores neutras para dar o exemplo e reforçar sua mensagem. Embora isso possa parecer estranho para alguns, essa ação reflete uma reação cultural mais profunda às questões políticas e sociais, mostrando como as cores podem ter um significado significativo na sociedade. Então, da próxima vez que você ver um pôr do sol laranja na Tailândia, pense no que está por trás disso. Um só color pode realmente influenciar um movimento? Descubra este passo incrível no mundo dos carros elétricos. O Xiaomi SU7 é um marco como o primeiro carro elétrico da marca, mostrando desempenho impressionante e tecnologia moderna. Lançado em 2024, este carro estiloso acelera de 0 a 100 km/h em apenas 2,78 segundos, competindo com os esportivos mais rápidos do mercado. Mas o que é ainda mais empolgante é a incrível autonomia do SU7, que permite aos motoristas percorrer até 800 km com uma única carga. Isso significa que não é mais necessário se preocupar com a bateria em viagens longas. A combinação de velocidade e alcance torna o Xiaomi SU7 um sério concorrente no crescente mercado de carros elétricos. Em um momento em que soluções ecológicas são cada vez mais importantes na luta contra as mudanças climáticas, inovações como essa não apenas agradam os amantes de carros, mas também promovem uma condução sustentável. Imagine a conveniência de viajar sem as paradas habituais para recarregar. Não é incrível? O Xiaomi SU7 realmente estabelece novos padrões em desempenho e eficiência. Você consegue imaginar que ocorreram apenas 14 lesões oculares? Após o eclipse solar, em 11 de agosto de 1999, muitas pessoas estavam preocupadas com possíveis danos aos olhos devido à observação inadequada do sol. Felizmente, o jornal médico britânico BMJ reportou apenas 14 casos de lesões oculares, um número bem menor do que as previsões alarmantes. Entre esses casos, um se destacou, um paciente que olhou diretamente para o sol por 20 minutos sem proteção ocular. Esse incidente ressaltou os riscos de observar eclipses solares sem as devidas precauções, como óculos especiais para eclipses ou filtros solares. Felizmente, a maioria dos entusiastas de eclipses tomou cuidado, aproveitando o emocionante evento celestial sem prejudicar a saúde. Esse pequeno número de lesões nos lembra da importância da segurança ocular durante esses raros fenômenos astronômicos. Como iremos proteger nossa visão durante o próximo eclipse? Novidades empolgantes na exploração do espaço. MrBeast, o famoso youtuber conhecido por seus desafios extravagantes e vídeos de caridade, anunciou um plano ousado de enviar um de seus seguidores para o espaço em um de seus próximos vídeos. Essa iniciativa não só mostra o desejo de MrBeast,
de expandir os limites da criação de conteúdo, mas também destaca o crescente interesse por viagens espaciais entre as pessoas comuns. Imagine a emoção de sentir a gravidade zero e ver a Terra de longe. O concurso por essa oportunidade única promete ser acirrado, atraindo fãs de todo o mundo. Enquanto MrBeast continua a inspirar milhões com suas ideias criativas, essa aventura espacial promete ser mais um momento memorável em sua jornada. Você será um dos sortudos que sonham com estrelas e galáxias. Por que Paul Barton toca música para elefantes? Na Tailândia, esse talentoso pianista utiliza uma abordagem única para cuidar dos animais, tocando música clássica para elefantes que são cegos ou idosos. Esses majestosos seres frequentemente enfrentam dificuldades devido à idade ou problemas de saúde, o que causa estresse e ansiedade. As melodias tranquilizadoras de Barton criam uma atmosfera calma, ajudando os elefantes a se sentirem relaxados e conectados com o mundo ao seu redor. Seus concertos não são apenas entretenimento, eles fortalecem a conexão de compaixão entre humanos e animais. Os elefantes reagem à música de maneiras surpreendentes. Alguns balançam suavemente, enquanto outros parecem fechar os olhos em um prazer pacífico. Os esforços de Barton destacam o poderoso impacto da música no bem-estar emocional, mostrando que a arte pode desempenhar um papel importante na terapia animal. À medida que ele continua a compartilhar seu talento, mais pessoas descobrem os laços profundos que podemos estabelecer com a vida selvagem. Não é inspirador como a música pode unir diferentes espécies? Incrível, mas é verdade. O Texas ficou quase 60 anos sem uma bandeira oficial. Em vez de um símbolo oficial, os texanos usavam informalmente a bandeira com uma estrela solitária, que rapidamente se tornou um poderoso símbolo da identidade do Texas. A única estrela representa independência e orgulho, refletindo o espírito ousado e informal das pessoas que chamam o Texas de lar. Durante essas décadas sem uma bandeira oficial, a bandeira com a estrela solitária apareceu em eventos governamentais, em prédios e casas, destacando o caráter único do Texas. Ela ressoou profundamente com os cidadãos, que a viam como um símbolo de seu espírito lutador e rica história. Finalmente, em 1911, a legislatura do Texas adotou oficialmente a bandeira estadual atual, mas o legado da bandeira com a estrela solitária permanece no coração de muitos. Não é incrível como uma bandeira simples pode representar uma identidade tão forte? Descubra a incrível história da venda do Alasca. No meio do século XIX, a Rússia enfrentou um grande dilema sobre seu vasto território do Alasca. Após a Guerra da Crimeia, as relações com a Grã-Bretanha se tornaram tensas. Isso levou a Rússia a repensar sua posição no Alasca, que era difícil de manter e caro de defender. Em uma jogada estratégica, a Rússia ofereceu vender o Alasca para os Estados Unidos em 1867, buscando fortalecer sua segurança e reduzir a carga financeira. Os USA, vendo a oportunidade de expansão e acesso a recursos, concordaram em comprar por $7,2 milhões, o que muitos consideravam uma decisão tola na época. Poucos sabiam que esse acordo se tornaria emblemático, abrindo portas para enormes recursos naturais e contribuindo significativamente para o crescimento da América, porque esse território parecia menos valioso do que realmente é. O cinturão de Kuiper esconde segredos. Essa região fascinante além da órbita de Netuno está cheia de pequenos objetos gelados, como cometas e planetas anões. O cinturão de Kuiper se estende de 30 a 55 unidades astronômicas do Sol, representando um vasto espaço repleto de restos da história inicial do Sistema Solar. Estudando esses corpos gelados, os cientistas podem obter pistas importantes sobre como nosso Sistema Solar se formou há mais de 4,5 bilhões de anos. Um dos habitantes mais conhecidos desse cinturão é Plutão, que já foi considerado o 9º planeta e agora é classificado como um planeta anão. Observar esses objetos distantes também ajuda os astrônomos a entender a dinâmica do sistema solar externo e a possibilidade de descobrir novos corpos celestes. Então, da próxima vez que você olhar para as estrelas, lembre-se de que o cinturão de Kuiper é como um baú de tesouros da história cósmica esperando para ser explorado. Você sabia que as abelhas estão desaparecendo rapidamente? Pesquisas recentes mostram que a população de abelhas americanas caiu impressionantes 90% nos últimos 20 anos. Essa queda não é apenas um número, ela traz sérias consequências para o meio ambiente e a nossa alimentação. As abelhas são polinizadoras essenciais,
ajudando a fertilizar muitas plantas das quais dependemos, incluindo frutas, legumes e nozes. Sem essas abelhas trabalhadoras, muitas culturas podem ter dificuldades na produção, resultando em menor colheita e, potencialmente, aumento dos preços nas lojas. A diminuição das abelhas está relacionada a vários fatores, como a perda de habitat, o uso de pesticidas e as mudanças climáticas, que pressionam esses seres indispensáveis. Ao desfrutarmos da nossa comida, é importante lembrar do papel desses pequenos, mais poderosos, polinizadores em nosso ecossistema. Que medidas podemos tomar para proteger as abelhas americanas e garantir seu futuro? Muitos não sabem, mas a pizza é um prato antigo. É surpreendente, mas esse delicioso prato de tomate que amamos hoje tem uma história que remonta ao século XVI na Itália. Quando os tomates chegaram pela primeira vez à Itália da América, não foram imediatamente aceitos como um ingrediente principal. Na verdade, a pizza da Roma antiga era bem diferente. Parecia mais uma fina massa com queijo e às vezes ervas, sem molho de tomate. Imagine um prato focado nos sabores do queijo fresco e das especiarias, em vez da rica base de tomate que associamos à pizza hoje. Somente no século XVIII os tomates começaram a ser amplamente usados na pizza, transformando-a em um prato favorito que se espalhou pelo mundo. Então, da próxima vez que você pegar uma fatia, pense em como a pizza evoluiu ao longo dos séculos para se tornar esse prato icônico. Você pode se surpreender. Os golfinhos têm preferência de lado. Estudos mostram que os golfinhos nariz de garrafa tendem a preferir o lado direito, exibindo cerca de 95% de comportamento relacionado a esse lado. Assim como muitas pessoas são destras, esse fenômeno indica uma conexão interessante entre a forma como esses inteligentes mamíferos marinhos e nós processamos informações. Cientistas acreditam que essa lateralização está ligada a funções especializadas nos hemisférios do cérebro. Em humanos, a destreza manual é observada porque o lado esquerdo do cérebro controla a linguagem e a motricidade fina. Os golfinhos, sendo animais muito sociais, provavelmente se beneficiam dessa preferência, coordenando movimentos e se comunicando facilmente em seus grupos. Essa inclinação para o lado direito levanta questões intrigantes sobre o desenvolvimento da inteligência nos animais. Será que entender suas preferências pode nos ajudar a aprender mais sobre nosso próprio desenvolvimento cognitivo? Os golfinhos realmente demonstram as maravilhas da natureza de maneiras inesperadas. Você não vai acreditar no incrível saltador da África do Sul. O pantofelique, ou Padaetis capensu, é um pequeno animal surpreendente que leva os saltos a um novo nível. Com grandes orelhas e pernas longas e fortes, ele se parece com um canguru em miniatura, capaz de se mover com agilidade pelo terreno. Essa criatura incrível evoluiu para ser cautelosa, sempre atenta a possíveis predadores nas proximidades. Sua impressionante habilidade de saltar não só ajuda a evitar perigos, mas também permite que se mova de forma mais eficiente no ambiente, seja pulando obstáculos ou subindo para buscar ameaças. As adaptações únicas do pantofelique mostram a diversidade da vida na África do Sul, ressaltando a importância de proteger seu habitat. Você consegue imaginar como seria ver um desses incríveis saltadores na natureza? Acredite ou não, nossos cérebros continuam a se desenvolver até os 25 anos. Essa jornada fascinante envolve o desenvolvimento gradual de diferentes áreas do cérebro, sendo que os lobos frontais se desenvolvem mais lentamente. Essas partes importantes do cérebro são responsáveis pelo planejamento, lógica e tomada de decisões. Você pode se perguntar por que isso é importante. Isso explica por que adolescentes e jovens às vezes tomam riscos ou decisões impulsivas. Nesses anos, a conexão entre emoções e razão ainda está se ajustando. À medida que esse desenvolvimento continua até a metade dos 20 anos, você notará que as pessoas se tornam melhores em planejar, gerenciar suas emoções e tomar decisões sábias. Não se trata apenas de idade, é uma incrível capacidade do cérebro de crescer e se adaptar. Compreender isso pode nos ajudar a ser mais compreensivos com os jovens quando enfrentam decisões importantes na vida. Então, da próxima vez que você ver um jovem enfrentando dificuldades, lembre-se, eles ainda estão se desenvolvendo de uma maneira fascinante. Um fato interessante sobre a gatinha Taters. Essa fofura recentemente se tornou uma estrela da internet graças a um vídeo viral, onde ela é transportada com lasers a partir do cinturão de asteroides. Sim, você não ouviu errado. A ideia parece saída de um filme de ficção científica, mas cativou espectadores de todas as idades.
O vídeo apresenta animações incríveis que combinam fatos astrofísicos reais com a fofura brincalhona da Tatters enquanto ela viaja pelo espaço. Isso estimula nossa imaginação e desperta a curiosidade tanto pela exploração do espaço quanto pelos nossos amigos peludos. As pessoas adoraram a mistura divertida de ciência e fantasia, tornando o vídeo um sucesso instantâneo nas redes sociais. É surpreendente como uma simples gatinha pode nos lembrar das maravilhas do universo e das alegrias da criatividade. O que isso diz sobre nosso amor por unir ciência com a vida cotidiana? Adivinha o que realmente queima suas calorias? O tônus muscular é o herói secreto do nosso corpo, que está sempre trabalhando, mesmo quando estamos apenas sentados. Essa atividade de baixa intensidade ajuda a manter nossa postura e estabilidade. Pense nisso. Toda vez que você se senta reto ou fica em pé com confiança, seus músculos estão trabalhando silenciosamente, prontos para te apoiar. Essa prontidão constante significa que, mesmo em repouso, nossos músculos queimam calorias, se preparando para qualquer ação. É como se você tivesse um pequeno motor funcionando em segundo plano, sustentando nossa estrutura enquanto realizamos nossas atividades diárias. Então, embora você possa pensar que as calorias são queimadas apenas durante os exercícios, o tônus muscular é uma maneira inteligente de manter seu metabolismo ativo. Na próxima vez que você notar sua postura ou sentir seus músculos, lembre-se de que eles estão trabalhando duro por você, mesmo quando parecem estar descansando. Um fato interessante sobre a saúde do ninja. Em março de 2023, o famoso streamer Ninja, conhecido por sua energia e habilidades de jogo, revelou que foi diagnosticado com melanoma, uma forma grave de câncer de pele. Essa notícia chocou muitos de seus fãs, pois ele sempre parecia tão vibrante e cheio de vida. No entanto, Ninja decidiu transformar seu diagnóstico em uma poderosa mensagem sobre a importância da detecção precoce. Ele começou a compartilhar detalhes de sua jornada nas redes sociais, buscando informar outros sobre os sinais do melanoma e os passos necessários para exames de câncer de pele. Ao abrir-se sobre sua experiência, Ninja espera inspirar a todos, especialmente os jovens, a serem mais atentos à saúde da pele. Sua vulnerabilidade destaca um tema frequentemente ignorado. O câncer de pele pode afetar qualquer um, e estar atento às mudanças na pele pode salvar vidas. A incrível lealdade nos casamentos americanos. Surpreendentemente, 80% dos homens americanos escolheriam a mesma mulher para se casar novamente, se tivessem a chance. Essa estatística desafia os estereótipos comuns sobre o casamento, mostrando que muitos homens estão profundamente satisfeitos com seus relacionamentos. Essa descoberta indica um forte sentimento de conexão e compromisso, ressaltando como o amor e a amizade podem suportar os altos e baixos da vida. Também reflete a importância de valores compartilhados e respeito mútuo, fatores que contribuem para parcerias duradouras. Seja amor, amizade ou experiências em comum, essas conexões frequentemente criam um vínculo inquebrável. Então, o que faz os homens escolherem suas esposas repetidamente? A resposta pode estar na gratidão e admiração por suas parceiras, o que mostra que o amor pode florescer mesmo em meio às dificuldades do casamento. Você sabia que Andorra tem 2 chefes de Estado? Este pequeno país, localizado nos Pirineus Orientais entre a França e a Espanha, possui um sistema político único. O presidente da França e o bispo de Urgel, na Espanha, compartilham o título de copríncipes de Andorra, o que torna este exemplo interessante de liderança dupla. O bispo de Urgel, um clérigo católico, participa da administração de Andorra desde o século III, refletindo a conexão histórica entre religião e política. Ao contrário da maioria dos países, onde o poder está concentrado nas mãos de um único governante ou presidente, Andorra prospera com 2 líderes, cada um trazendo suas influências para a gestão desta nação pitoresca. Os cidadãos desfrutam de uma democracia parlamentar, onde esses 2 líderes representam seus interesses no cenário internacional, colaborando com as autoridades locais. Esse sistema contribui para a estabilidade e o encanto de Andorra, atraindo turistas que desejam explorar suas montanhas deslumbrantes e rica cultura. Com que frequência você encontra um país com um sistema político tão incomum? Você vai se surpreender. O incrível sistema Spark. Imagine ter uma mochila de 25 quilos que se transforma em paraquedas quando você mais precisa. É isso que o sistema Spark faz. Ele é projetado para diversas aventuras e permite descer com segurança de alturas de até 1000 metros.
Seja um salto de grandes altitudes ou uma situação de resgate, o paraquedas inflável garante um pouso seguro, tanto em terra firme quanto na água. Feito de materiais leves mas resistentes, o sistema Spark muda nossa percepção de segurança em esportes radicais, operações de resgate e até em ações militares. Não é mais necessário se preocupar com pousos perigosos. Com o sistema Spark, você pode descer suavemente e com confiança. Essa tecnologia inovadora pode salvar vidas e transformar nossa relação com a altura. Além disso, é compacta o suficiente para ser facilmente transportada, tornando-se uma verdadeira descoberta para os amantes de adrenalina e atividades ao ar livre. Pronto para levar suas aventuras a novas alturas com o sistema Spark? Imagine a liberdade de descer com segurança. E se eu te contar sobre as gentis vacas marinhas? Os dugongos, incríveis mamíferos marinhos, frequentemente chamados de vacas marinhas, são criaturas verdadeiramente únicas do oceano. Esses animais pacíficos são parentes próximos dos manatis e compartilham muitas semelhanças. Os dugongos pertencem à família Dugongidae e são os únicos representantes vivos dessa família, o que os torna importantes para a biodiversidade. Geralmente eles são encontrados em águas costeiras quentes, onde se alimentam de ervas marinhas, que constituem a maior parte de sua dieta. Um dugongo pode pesar entre 180 e 500 quilos e atingir até 3 metros de comprimento. Infelizmente, eles enfrentam ameaças como a perda de habitat e a caça, o que leva à diminuição de sua população. Organizações estão trabalhando arduamente para proteger esses animais incríveis, mas eles também precisam da nossa ajuda. Você já viu um dugongo nadar graciosamente entre as ondas? Você sabia que o Bloco P era uma casa única na Groenlândia? Até 2012, esse incrível complexo habitacional abrigava 1% da população da Groenlândia, tornando-se um centro vibrante da capital Nuuk. Com sua construção alta, o Bloco P acomodava milhares de moradores sob um mesmo teto, criando um forte senso de comunidade. Não era apenas um edifício, havia lojas, áreas para crianças e espaços comuns, onde amigos e famílias se encontravam todos os dias. No entanto, quando a Groenlândia começou a se modernizar, o governo decidiu demolir o Bloco P, acreditando que novos complexos habitacionais atenderiam melhor às necessidades da população. Essa decisão, embora prática, resultou na dispersão de muitas famílias unidas que formaram amizades para a vida toda nesse enorme prédio. O fechamento do Bloco P representou uma mudança significativa, não apenas nas questões habitacionais, mas também na própria estrutura da vida comunitária da capital da Groenlândia. Como podemos equilibrar a modernização com a preservação de comunidades únicas? E se eu disser que temperos podem ser perigosos? Surpreendentemente, muitas especiarias populares escondem riscos, pois contêm altos níveis de metais pesados, como o chumbo e arsênio. Esses contaminantes geralmente vêm do solo onde são cultivados, do processo de produção ou do armazenamento inadequado. O preocupante é que não podemos confiar apenas em marcas, rótulos orgânicos ou até mesmo no país de origem para garantir a segurança. Testes mostram que algumas marcas conhecidas ainda contêm essas substâncias nocivas em quantidades que podem ameaçar a saúde. O consumo regular de temperos contaminados pode levar a sérios problemas de saúde, incluindo danos neurológicos e outras doenças crônicas. Então, o que podemos fazer? É importante comprar temperos de fornecedores confiáveis, escolher marcas que se preocupam com testes e ficar atento a qualquer aviso sobre contaminação. Sua saúde vale a pena. A incrível independência de Tonga. O Reino de Tonga se destaca como o único país no Oceano Pacífico que nunca foi colonizado por uma potência estrangeira. Essa conquista notável ressalta o espírito resiliente e a forte liderança de Tonga durante a era colonial. Enquanto muitas ilhas vizinhas sucumbiram às ambições imperiais europeias, Tonga soube gerenciar alianças políticas, garantindo sua soberania. A monarquia de Tonga desempenhou um papel fundamental, equilibrando habilmente as relações com potências como a Grã-Bretanha e os Kēkē-Iwa. Em 1875, Tonga até estabeleceu uma monarquia constitucional, promovendo princípios democráticos que fortaleceram ainda mais sua independência. Hoje, Tonga celebra seu patrimônio e cultura únicos, atraindo turistas que desejam explorar suas paisagens deslumbrantes e ricas tradições. Esta história é um testemunho do compromisso inabalável da nação com a autonomia, fazendo de Tonga um símbolo de orgulho no Oceano Pacífico. O que podemos aprender com sua trajetória?
Você pode se surpreender. A roupa tecida mais antiga. O vestido Tarkon, criado no Cairo em 1913, é a peça de tecido mais antiga conhecida e oferece uma visão interessante da moda e dos costumes do Antigo Egito. Imagine usar um pedaço da história que nos conecta ao nosso passado. Esta incrível peça não só demonstra a habilidade e a arte de seus criadores, mas também reflete a vida cotidiana dos antigos egípcios. Feito de linho, o vestido Tarkon ilustra as técnicas e estilos que influenciaram a moda ao longo dos séculos. É fascinante pensar em como os padrões e designs desta peça dialogam com o passado, nos dando uma ideia das normas sociais e práticas culturais daquela época. Hoje, ele serve como uma ligação vibrante com as raízes da humanidade, nos fazendo refletir sobre como a roupa moldou e foi moldada pela nossa história. Então, o que esse belo item pode nos ensinar sobre nossas próprias escolhas de moda? Você sabia que são necessárias 2.500 abelhas para produzir mel? Para obter apenas 1 quilo desse doce dourado, é necessário um esforço incrível. Essas pequenas trabalhadoras fazem cerca de 200 mil voos, percorrendo uma distância impressionante de pelo menos 8.000 quilômetros. Imagine como elas zumbem de flor em flor, visitando cerca de 1,4 milhão de flores para coletar néctar suficiente. Cada abelha desempenha um papel importante nesse processo, coletando e transportando o néctar de volta para a colmeia. Lá, elas trabalham juntas, transformando o néctar em mel através de um incrível processo de evaporação e ação de enzimas. Esse trabalho em equipe não só ajuda a criar um mel delicioso, mas também sustenta todo o ecossistema, polinizando plantas ao longo do caminho. É um processo fascinante que demonstra a dedicação e o esforço das abelhas, muitas vezes invisíveis, mas essenciais para nossa alimentação e para o meio ambiente. Então, da próxima vez que você saborear mel em sua torrada, lembre-se da incrível jornada dessas 2.500 abelhas e de seu trabalho em equipe extraordinário. A Califórnia realmente mudou para sempre a justiça criminal. Nos anos 1960, um distrito progressista da Califórnia deu um passo revolucionário ao introduzir o trabalho comunitário como alternativa à prisão por crimes menores. Essa abordagem inovadora não apenas punia os infratores, mas também buscava restaurar a sociedade, ajudando as pessoas a aprenderem com seus erros. Em vez de simplesmente prender as pessoas, esse distrito percebeu que muitos infratores de menor gravidade poderiam se beneficiar da oportunidade de se reabilitar através do serviço, participando da limpeza de parques, ajudando em abrigos locais ou se envolvendo em outros projetos comunitários. Essas pessoas faziam uma contribuição positiva, evitando as duras consequências da prisão. Essa mudança deu início a um movimento mais amplo em direção à justiça restaurativa em todos os Estados Unidos, enfatizando a reabilitação e o envolvimento da comunidade, e não apenas a punição. À medida que outras regiões começaram a adotar programas semelhantes, muitos começaram a reavaliar as visões tradicionais sobre a justiça. O trabalho comunitário pode ajudar a criar uma sociedade mais segura, promovendo responsabilidade e engajamento social. A abordagem pioneira do Distrito da Califórnia mudou as discussões sobre justiça e continua a influenciar nossa percepção sobre crime e reabilitação até hoje. O que realmente acontece quando os icebergs perdem a calma? Os icebergs, esses majestosos gigantes flutuantes, muitas vezes são adornados com faixas coloridas que podem hipnotizar qualquer um que os observe. Essas faixas têm cores variadas, de verdes e azuis, vibrantes a amarelos e pretos terrosos. Os tons verdes e azuis geralmente aparecem devido a pequenas algas ou micro-organismos que ficam presos no gelo durante sua formação, trazendo vida ao gelo. Por outro lado, os tons amarelos costumam surgir de depósitos de enxofre ou minerais diversos que se misturam ao gelo. As faixas pretas são especialmente interessantes. Elas geralmente se formam a partir de lama ou cinzas vulcânicas que, com o tempo, se acumulam no iceberg. Esses padrões coloridos não são apenas um espetáculo. Eles revelam pistas importantes sobre a idade do iceberg, as condições que ele enfrentou enquanto flutuava no oceano, e até mesmo sobre o ambiente histórico de sua origem. A natureza não é incrível? É. O que realmente influencia os preços dos cogumelos Matsutake? Os cogumelos Matsutake, uma iguaria da culinária japonesa, podem custar mais de $1.000 por libra. Esse preço surpreendente revela uma conexão interessante entre a natureza e o seu valor, o que torna esses cogumelos tão especiais.
Primeiro, eles crescem em solos afetados por desastres naturais, como incêndios florestais ou terremotos. O caos desses eventos cria condições ideais para o crescimento dos cogumelos Matsutake, pois eles dependem de um tipo específico de casca de árvore e de um ecossistema único. Como resultado, colecionadores costumam se apressar para encontrá-los em áreas afetadas por desastres recentes, tornando-os raros e desejados. A raridade e o prestígio culinário dos cogumelos Matsutake contribuem para seu alto preço. Essa fascinante conexão entre desastres naturais e o valor de mercado desses cogumelos mostra como a natureza pode ser ao mesmo tempo caótica e generosa, não é mesmo? Porque Hiperião é a árvore viva mais alta do mundo. Esta incrível árvore sequoia está localizada em um majestoso Parque Nacional da Califórnia e atinge impressionantes 115 metros. Este gigante não é apenas um pouco mais alto que uma sequoia comum, ele é 20 metros mais alto que a Estátua da Liberdade. Imagine só, Hiperião faz parte das sequoias costeiras, conhecidas por seus tamanhos impressionantes e longevidade. A localização dessa árvore é um segredo bem guardado para protegê-la de danos, mas suas dimensões impressionantes são um testemunho das incríveis capacidades da natureza. Essas árvores crescem bem no clima nublado da Califórnia, onde recebem umidade e solo nutritivo. Você pode estar se perguntando quanto tempo levou para Hiperião crescer tanto. Essas árvores podem viver mais de 2000 anos, então Hiperião teve tempo suficiente para alcançar as alturas. Não é incrível pensar em quantas histórias essa árvore já presenciou? Hiperião é não apenas uma maravilha natural, mas também um lembrete da importância de preservar esses gigantes antigos. Acredite ou não, as velas têm um passado fumegante. Antes de as velas limpas e aromáticas de cera de abelha se tornarem populares, as velas antigas eram feitas de gorduras animais. Essas velas à base de gordura não só produziam uma chama fumegante, mas também exalavam um cheiro desagradável, tornando-as uma escolha ruim para uso interno. Na Idade Média, houve uma grande mudança, quando as pessoas começaram a preferir a cera de abelha para fazer velas. Essa mudança não só trouxe um aroma mais agradável, mas também garantiu uma queima mais limpa, resultando em menos fumaça e fuligem. Igrejas e pessoas ricas foram as primeiras a apreciar esse novo tipo de vela, desfrutando de uma luz brilhante, sem o cheiro incômodo das gorduras queimadas. A transição para a cera de abelha foi uma verdadeira revolução, pois aumentou o uso das velas, não apenas para iluminação, mas também para criar uma atmosfera acolhedora em casas e locais de culto. Você consegue imaginar um mundo onde cada vela queimava com fumaça fedida? Acredite ou não, os elefantes anões são incríveis. Essas criaturas únicas que vivem nas florestas da África Central se destacam não apenas pelo tamanho menor, mas também por suas características marcantes. Os elefantes anões têm orelhas grandes, que os ajudam a regular a temperatura do corpo e a se comunicar a longas distâncias. Suas caudas são mais longas e frequentemente tocam o chão, o que lhes dá um aspecto especial. Diferente do comportamento agressivo de seus parentes maiores, os elefantes anões são conhecidos por sua suavidade e menor tendência a conflitos, tornando a observação deles na natureza um verdadeiro prazer. Seus pulsos retos, uma característica única entre os elefantes, ajudam na agilidade, permitindo que se movam facilmente pelas densas florestas. Vivendo em pequenos grupos familiares unidos, esses elefantes demonstram uma forte conexão entre si, colaborando nos cuidados com seus filhotes. Essa estrutura social é crucial para sua sobrevivência, pois eles dependem uns dos outros para proteção e aprendizado. Com tantas qualidades notáveis, os elefantes anões continuam a atrair a atenção de amantes da natureza e pesquisadores. O que mais vamos descobrir sobre esses animais incríveis? Por que nossos pets sonham como nós? Estudos recentes mostram que os animais, incluindo nossos amados cães e gatos, mergulham no mundo dos sonhos assim como os humanos. Observações indicam que durante o sono, os pets frequentemente se mexem, fazem movimentos como se estivessem correndo ou até emitem sons. Esses comportamentos podem indicar que eles estão revivendo suas aventuras diárias, revelando uma fascinante semelhança entre os cérebros humanos e animais durante o sono. Pesquisas mostraram que as mesmas ondas cerebrais que geram sonhos em humanos também aparecem em nossos amigos peludos. Isso significa que quando seu cachorro se mexe e abana o rabo enquanto dorme, ele pode estar correndo atrás de uma bola no parque ou brincando com seu brinquedo favorito. Não é incrível pensar no que eles podem estar vivendo?
Compreender que nossos pets têm uma vida de sonhos fortalece nossa conexão com eles e ilumina seu mundo emocional. Então, da próxima vez que você notar sua gata pulando no sono ou seu cachorro latindo suavemente, lembre-se de que provavelmente eles estão vivendo suas próprias aventuras no mundo dos sonhos. Por que Jet Servant chama nossa atenção? Este impressionante navio de 700 pés não é apenas um barco. Ele foi projetado especialmente para transportar super iates. Imagine uma garagem flutuante gigante, capaz de acomodar até 36 iates luxuosos ao mesmo tempo. Jet Servant permite que os proprietários de iates transportem suas preciosas casas flutuantes através dos oceanos sem a necessidade de longas viagens marítimas. Seu design inovador inclui tecnologias modernas e medidas de segurança que garantem a fixação segura de cada iate durante o transporte. Seja para evitar mares agitados ou economizar combustível, este navio oferece uma alternativa eficiente aos métodos tradicionais de transporte de iates. Com a crescente demanda por experiências luxuosas, Jet Servant desempenha um papel importante no mundo do iatismo de alto padrão, facilitando o prazer dos entusiastas em aproveitar o tempo na água. Por que então ninguém sabe sobre este incrível navio? Você pode se surpreender. Diamantes cultivados em laboratório estão mudando a tecnologia. Essas pedras incríveis, inspiradas em meteoritos, possuem uma estrutura hexagonal única que as diferencia dos diamantes tradicionais. Esse design inovador chama a atenção de cientistas e engenheiros, especialmente na área de nanotecnologia. Por quê? Porque a disposição hexagonal oferece uma resistência e durabilidade impressionantes, tornando esses diamantes excelentes candidatos para a produção de ferramentas ultra-resistentes. Imagine ferramentas que podem cortar facilmente os materiais mais duros ou equipamentos de proteção que suportam condições extremas. Ao explorar mais a fundo as propriedades desses diamantes cultivados em laboratório, os pesquisadores estão descobrindo novas aplicações potenciais na eletrônica, na indústria aeroespacial e até em dispositivos médicos. À medida que as indústrias buscam materiais que sejam ao mesmo tempo resistentes e duráveis, os diamantes cultivados em laboratório podem ser o futuro que todos nós estávamos esperando. Talvez seja a chave para uma nova era de tecnologia. Imagine um cruzeiro com mais de 7.000 passageiros. Este é o maior navio de cruzeiro do mundo, uma verdadeira cidade flutuante, que é não só enorme, mas também cheia de atrações incríveis. Este navio impressionante possui a cachoeira mais alta, o toboágua mais alto e o maior parque aquático já visto em um navio. Com 20 andares, parece um parque de diversões no mar. Os visitantes podem deslizar por 6 emocionantes toboáguas, se refrescar em 7 piscinas e relaxar em 9 jacuzzis. É um paraíso para amantes da água e aventureiros. Partindo de Miami, este navio promete cruzeiros inesquecíveis de 7 dias pelas deslumbrantes Caraíbas. Imagine-se aproveitando o sol em praias limpas, explorando portos vibrantes e desfrutando de shows ao vivo todas as noites. Não importa se você viaja com a família ou amigos, há algo para todos, desde uma culinária requintada até tratamentos relaxantes em spas. Não é apenas uma férias, é uma experiência que você vai lembrar para a vida toda. Então, você tem coragem de embarcar neste gigante flutuante? E se você usasse um relógio feito de cílios? Este design único tem uma moldura coberta com cílios reais, criando uma forma original de ver as horas. Em vez de ponteiros e números, você lê o tempo através dos espaços entre as fibras macias, o que dá um toque interessante. Imagine olhar para o pulso e ver uma combinação de arte e funcionalidade. Esses relógios não apenas cumprem sua função prática, mas também geram discussões e admiração. Criados para desafiar os relógios tradicionais, eles mostram inovações no mundo da moda. Perfeitos para quem gosta de se destacar ou aprecia acessórios diferentes, esses relógios são mais do que um simples instrumento. São um elemento expressivo de estilo. Feitos com atenção aos detalhes, eles ressaltam a habilidade e a criatividade, atraindo tanto fashionistas quanto amantes da arte. Seja como presente ou para prazer pessoal, os relógios de cílios reinventam a forma como percebemos o tempo e o estilo. Quem não gostaria de usar uma obra de arte que mostra as horas de uma maneira tão surpreendente? Acredite ou não, as redes melhoram o jogo de basquete. As redes nos aros de basquete fazem muito mais do que apenas embelezar. Elas têm uma função realmente importante. Quando um jogador faz um arremesso perfeito e a bola passa pela rede, isso cria um som agradável que avisa a todos que a bola realmente entrou.
Esse som traz emoção ao jogo, tornando-o mais dinâmico tanto para os jogadores quanto para os espectadores. Além disso, a rede desacelera um pouco a bola, evitando que ela ricochete no aro e causando possíveis confusões na quadra. Esse pequeno detalhe pode melhorar a experiência geral, tornando cada arremesso bem-sucedido ainda mais emocionante. Imagine assistir seu jogador favorito fazendo uma cesta de 3 pontos e ouvindo esse som agradável. É um momento que faz os espectadores levantarem. Então, da próxima vez que você ouvir esse som satisfatório, lembre-se da magia da rede de basquete. Descubra a divertida origem do nome Why Not Carolina do Norte. Esta cidade tem um nome único, que surgiu de uma sugestão brincalhona de um morador durante uma conversa sobre o nome da comunidade. Em vez de escolher um nome tradicional, o morador simplesmente fez a pergunta: por que não? Essa abordagem leve reflete uma atitude positiva em relação à tomada de decisões, inspirando outros a abraçar a espontaneidade e a criatividade. Não é surpresa que esse nome ressoe tanto com os locais quanto com os turistas, lembrando a todos que, às vezes, as melhores decisões vêm de um pensamento descontraído e aventureiro. Localizada no coração da Carolina do Norte, Why Not é um testemunho do charme das ideias simples. Esse nome convida cada um a refletir sobre sua vida. O que fariam se adotassem a filosofia do por que não? Então, da próxima vez que você estiver pensando em uma nova aventura ou ideia, pense em Why Not? O que você se atreveria a tentar a seguir? Prepare-se para se surpreender com câmeras térmicas. Esses dispositivos incríveis conseguem captar pequenas variações de temperatura que nossos olhos não conseguem ver. As câmeras térmicas são sensíveis o suficiente para detectar até mesmo mudanças sutis de calor, o que pode revelar muito sobre o que acontece ao nosso redor. Pesquisadores estão explorando seu uso na detecção de mentiras, já que a nervosidade pode causar um leve aumento na temperatura do corpo. Quando alguém mente, pode suar mais ou se sentir mais ansioso, resultando em um aumento visível na temperatura da pele. Imagine uma situação em que a câmera pode ajudar a descobrir se uma pessoa está dizendo a verdade ou não. Embora esse método ainda esteja em fase experimental, ele abre possibilidades fascinantes para áreas como a segurança pública e a investigação. Quem sabe, no futuro, as tecnologias térmicas podem se tornar ferramentas valiosas em investigações. O que você acha do uso de câmeras para revelar a verdade? Você não vai acreditar na migração dos búfalos na China. Todo ano, de abril a outubro, centenas de búfalos embarcam em uma jornada fascinante pelo rio Yeleng, no sudoeste da China. No dia 29 de abril, esses animais incríveis mergulham na água e nadam em direção a uma ilha próxima, o que os atrai para lá. A ilha está coberta de capim verde e suculento, que se torna um verdadeiro banquete para eles. Todos os dias, os búfalos pastam felizes nesse paraíso verde, desfrutando de uma comida nutritiva. Quando o sol começa a se pôr, eles voltam para a margem para descansar e se preparar para um novo dia de pastagem. Essa migração anual não é apenas um banquete para os búfalos, mas também um espetáculo emocionante para os moradores e turistas. Imagine-se na margem do rio, observando essas criaturas fortes atravessarem a água com graça. A natureza não é incrível em seus ciclos e ritmos? Difícil de acreditar, mas existem sons melódicos. A palavra melódico transmite uma ideia maravilhosa, sons que são tão doces e musicais que parecem fluir como mel. Essa palavra vem de raízes latinas, onde mel significa mel e fluere significa fluir. Esse termo encantador evoca imagens de uma melodia suave ou de uma voz tranquilizadora. Poetas e linguistas são atraídos pelos sons melódicos, pois eles têm um charme e um conforto únicos que enriquecem nossa experiência. Pense em uma brisa suave, sussurrando através das folhas ou no canto melódico de um pássaro. Esses sons não apenas agradam nossos ouvidos, mas também podem levantar nosso ânimo e acalmar a mente. Na próxima vez que você ouvir uma bela melodia ou uma voz tranquilizadora, lembre-se dessa palavra maravilhosa. Você consegue se lembrar de sons que parecem melódicos para você? Por que a Sagittarius A atrai os astrônomos? Sagittarius A é um buraco negro supermassivo localizado no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, e é um mistério cósmico que fascina. Esse gigantesco buraco negro tem uma massa cerca de 4,1 milhões de vezes maior que a do nosso Sol.
Apesar de seu tamanho impressionante, não conseguimos vê-lo diretamente, pois os buracos negros absorvem toda a luz, tornando-se invisíveis para os telescópios. Em vez disso, os cientistas observam seu impacto nas estrelas e no gás próximos, acompanhando como eles giram ao seu redor em velocidades incríveis. Os astrônomos usam esses movimentos para entender o que acontece no centro da nossa galáxia. Compreender a Sagittarius A/K pode iluminar como as galáxias se formam e se desenvolvem. A descoberta desse buraco negro levou a pesquisas revolucionárias na física, ampliando nosso conhecimento sobre o cosmos. Você está pronto para explorar os mistérios ocultos do universo? Um fato interessante sobre o chifre cerimonial. O chifre Tanduk Domei-Antan não é apenas um instrumento musical. Ele tem um profundo significado cultural e espiritual para a comunidade que o valoriza. Tradicionalmente, esse chifre era usado em vários rituais e cerimônias, refletindo as esperanças e sonhos do seu povo. Imagine o som desse chifre único ecoando em reuniões importantes, simbolizando unidade e celebração. Quando ele ressoa no ar, provoca emoções e une as pessoas, conectando gerações e preservando a história. O legado do chifre não está apenas em suas melodias, mas também nas histórias e sonhos que estão entrelaçados em sua criação. Cada nota tocada nele carrega a essência dos sonhos, lembrando a todos sobre suas raízes e identidade comum. Quantos momentos preciosos um único chifre pode criar para moldar a cultura? Um fato interessante sobre a pufofobia. Esse medo incomum vem da palavra latina que significa boneca e pode se manifestar bastante na infância. A pufofobia é um medo intenso de bonecas, que pode causar ansiedade e preocupação. Imagine que você é uma criança em uma festa de aniversário, animada com o bolo e os jogos, quando de repente começa um espetáculo de fantoches. Para algumas crianças, essa boneca amigável pode parecer uma ameaça assustadora, provocando pânico. Muitas crianças têm medos como parte normal do crescimento, mas para quem sofre de pufofobia, a ideia de que essas figuras inanimadas possam estar vivas torna o medo muito real. É surpreendente como nossa mente pode criar medos com base na percepção e na experiência. Entender essa fobia pode ajudar pais e cuidadores a apoiar as crianças que enfrentam isso. Na verdade, uma introdução suave às bonecas, como mostrar que elas são apenas brinquedos, pode ajudar a aliviar esse medo. Você já encontrou uma boneca que te deixou desconfortável? Você sabia que os mexilhões podem viver até 20 anos na natureza? Essas criaturas surpreendentes têm habilidades impressionantes. Uma das suas características mais notáveis é o uso de fios de biços, que são fibras resistentes e sedosas que permitem que eles se fixem. Isso os ajuda a se mover de um lugar para outro, explorando novas superfícies em busca de comida e segurança. E tem mais, alguns mexilhões podem até brilhar no escuro. Essa bioluminescência atua como um mecanismo de defesa inteligente para afastar predadores. Imagine nadar entre luzes subaquáticas brilhantes. Os mexilhões realmente são habitantes incríveis do oceano. Suas adaptações únicas não só ajudam na sobrevivência, mas também os tornam uma parte importante dos ecossistemas marinhos. Não é impressionante como algo tão pequeno pode ter um grande impacto no seu habitat? Prepare-se para experimentar o café mais forte. O café Biohazard quebra recordes de cafeína com impressionantes 928 mg por xícara. Para comparação, uma xícara de café comum tem cerca de 95 mg. Isso significa que o café Biohazard é quase 10 vezes mais forte. Mas o que o torna tão potente? O segredo está no processo único de torrefação, que aumenta o teor de cafeína nos grãos, mantendo um sabor intenso. Fãs dessa bebida extrema frequentemente a buscam por seu efeito energizante poderoso, especialmente aqueles que precisam de um impulso para enfrentar o dia. No entanto, é importante consumi-lo com cautela. O excesso de cafeína pode causar nervosismo, insônia e outros efeitos colaterais indesejados. Então, você tem coragem suficiente para experimentar esse desafio ou vai continuar com seu café habitual? Um fato interessante sobre as leis de domingo do Alabama. No Alabama, ainda existem regras surpreendentes do passado. É proibido atirar, caçar, jogar cartas ou participar de corridas aos domingos. E as multas variam de 10 a 100 dólares. Essas leis, conhecidas como Leis Azuis, foram criadas para proteger o domingo como um dia de descanso e adoração. Antigamente, muitas comunidades seguiam rigorosamente as regras de trabalho e lazer para manter a moral. Embora a aplicação dessas leis tenha diminuído com o tempo, elas ainda nos lembram das tentativas de moldar valores sociais.
Imagine viver em um lugar onde jogar cartas ou caçar no domingo pode resultar em uma multa pesada. Essas regras incomuns nos fazem refletir sobre como as normas sociais mudam ao longo do tempo. Hoje, quando muitas pessoas desfrutam de seus domingos livremente, essas leis servem como um lembrete de uma época em que os códigos sociais influenciavam fortemente a vida cotidiana. Portanto, da próxima vez que você pensar em como os domingos são relaxados agora, lembre-se de que as pessoas no Alabama tinham uma perspectiva bem diferente não faz muito tempo. Você sabia que os golfinhos usam ferramentas para caçar? Esses inteligentes mamíferos marinhos foram vistos com esponjas no focinho enquanto procuram comida no fundo do oceano. Esse comportamento incrível não só os protege de pedras afiadas e criaturas venenosas, mas também mostra suas notáveis habilidades de resolução de problemas. Os golfinhos aprendem essa técnica com suas mães, que ensinam seus filhotes a usar as esponjas corretamente. Isso é um exemplo claro de cultura no mundo animal, destacando a conexão entre mães e seus filhotes. O uso de ferramentas é observado principalmente em um grupo de golfinhos, conhecidos como golfinhos nariz de garrafa, que vivem na Baía de Shark, na Austrália. Então, da próxima vez que você pensar sobre a inteligência animal, lembre-se de que os golfinhos têm sua maneira única de se adaptar ao ambiente, combinando aprendizado e sobrevivência de forma muito criativa. Que outros truques você acha que os animais podem ter? É verdade que algumas pessoas têm medo de barbas? A paganofobia é um medo interessante, mas incomum, que causa ansiedade ou desconforto na presença de pessoas com barba. Essa fobia pode levar a sérios problemas sociais, e quem a sofre tende a evitar situações onde pode encontrar barbas. Por exemplo, durante eventos como o Novembro Sem Barba, que incentivam os homens a deixarem crescer a barba para a caridade, pessoas com paganofobia podem sentir uma ansiedade maior. Esse desconforto pode surgir por várias razões, incluindo experiências passadas ou associações culturais com barbas. É interessante notar que o medo não se limita à aparência. Ele também pode refletir questões mais profundas relacionadas à segurança ou interações sociais. Imagine estar em uma reunião onde todos ao seu redor orgulhosamente exibem suas barbas. Para aqueles que sofrem dessa fobia, isso pode ser opressor. Compreender a paganofobia nos ajuda a ter empatia pelos outros e a perceber a diversidade das experiências humanas. Buscar apoio, seja através de terapia ou discussões em grupo, pode ser um passo importante para quem enfrenta esse medo único. Pouca gente sabe, mas ideias geniais podem surgir de tragédias. Rob, um diretor do Canadá, passou por uma experiência traumática na infância ao perder o olho direito. Em vez de deixar que isso definisse sua vida, Rob decidiu transformar seu problema pessoal em uma incrível inovação. Ele usou suas habilidades criativas e técnicas para criar uma microcâmera sem fio que se encaixa diretamente em seu prótese. Essa invenção inteligente permite que ele capture imagens de uma perspectiva que a maioria de nós nunca experimentará, oferecendo uma visão única do mundo ao nosso redor. Embora Rob não tenha recuperado a visão, sua invenção lhe dá a oportunidade de explorar e documentar a vida de uma maneira que outros não podem. Usando sua experiência, Rob não apenas supera dificuldades, mas também inspira outros a ver problemas de forma diferente. Sua história nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, podemos encontrar uma centelha de criatividade que leva a soluções revolucionárias. Que outras inovações podem surgir de experiências pessoais? Imagine relógios que desaparecem na escuridão. Recentemente, cientistas criaram relógios incríveis, feitos de um material chamado Vanta Black, que absorve 99% da luz visível. Isso significa que quando você usa os relógios em um fundo preto, eles parecem quase invisíveis, criando uma ilusão óptica que impressiona a todos. O Vanta Black é uma das substâncias mais escuras, feita para absorver luz e não refletir. Quando você olha para os relógios, sua superfície parece desaparecer, e eles se misturam perfeitamente com o ambiente. Esse efeito surpreendente acontece porque o material captura a luz, ao contrário de objetos comuns que refletem a luz e mostram suas formas. Os pesquisadores por trás desse design criativo uniram arte e ciência, mostrando como materiais inovadores podem mudar nossa percepção. Imagine usar algo tão especial que engana o olhar. As pessoas podem perguntar sobre eles, sem perceber que estão bem na frente delas. Quem diria que relógios poderiam ser tão fascinantes? O que realmente influencia a diversidade das ovelhas no mundo? Surpreendentemente, existem cerca de 900 tipos diferentes de ovelhas em todo o mundo.
Esses animais incríveis vêm em várias formas, tamanhos e cores, se adaptando a diferentes condições e climas. Desde as robustas ovelhas islandesas, conhecidas por sua lã densa que as protege do frio, até os elegantes merinos, famosos por sua lã fina, muito valorizada na indústria da moda. Cada raça tem características únicas. As ovelhas não são apenas animais de fazenda. Elas desempenham um papel importante em diversos ecossistemas, ajudando a manter pastagens e preservar a biodiversidade. Além disso, os seres humanos domesticaram ovelhas ao longo de milênios, resultando em muitas raças criadas por sua lã, carne e leite. Com tanta diversidade, você não se pergunta o que mais torna cada ovelha verdadeiramente única. O que realmente inspira a imaginação infantil? As crianças criam seu próprio folclore, chamado folclore infantil, que desempenha um papel importante em seu desenvolvimento social e criatividade. Esse mundo rico inclui rimas divertidas, jogos emocionantes e rituais únicos que elas compartilham com os amigos. Imagine um grupo de crianças no parquinho inventando um jogo complexo com suas próprias regras e códigos secretos. Aí está o folclore infantil em ação. Com o tempo, esse folclore, muitas vezes, desaparece na adolescência, tornando-se um tesouro escondido de sua infância. Infelizmente, muitos adultos não percebem essas manifestações lúdicas, não entendendo como essas atividades moldam a amizade e as habilidades sociais. Não é incrível como esse mundo da imaginação pode trazer alegria, fortalecer laços e ensinar trabalho em equipe? Na próxima vez que você ver crianças brincando, talvez valha a pena parar um momento para apreciar as pequenas histórias e tradições que elas criam juntas. Difícil de acreditar, mas rostos podem ganhar concursos. Em Egremont, na Inglaterra, acontece desde 1267 um torneio inusitado dedicado à arte de fazer as caretas mais engraçadas. Participantes vêm de longe para participar deste evento divertido, mostrando sua habilidade de distorcer e fazer expressões faciais realmente hilárias. Este concurso único, reconhecido pelo Livro dos Recordes, atrai a atenção pela sua diversão e criatividade. Cada participante busca superar o anterior, usando suas habilidades para criar personagens cômicos que fazem o público rir. O torneio não apenas destaca o talento individual, mas também fortalece os laços na comunidade, entretendo os visitantes e tornando-se uma tradição querida da cidade. Se você algum dia estiver em Egremont, durante este evento emocionante, prepare-se para ver truques faciais inesquecíveis. Quem diria que um concurso tão engraçado poderia trazer tanta alegria? Um fato interessante sobre como acender fogo com gelo. Você pode pensar que precisa de fósforos ou isqueiros, mas a natureza tem seus segredos. Acredite ou não, é possível acender fogo usando um pedaço de gelo transparente. O segredo está em moldar o gelo em forma de lente, que foca a luz do sol em um material inflamável seco. Esse método se baseia em um princípio simples, mas genial. Quando a luz solar passa pelo gelo curvado, ela se concentra em um ponto, gerando calor intenso. Você precisa de um dia ensolarado e um pouco de paciência, mas com o pedaço certo de gelo e materiais secos, você pode criar calor suficiente para acender seu combustível. Essa técnica não só demonstra o poder da luz e da criatividade, mas também é uma ótima habilidade de sobrevivência para aventureiros na natureza. Então, da próxima vez que você não tiver nada para acender fogo, olhe ao seu redor. Talvez haja gelo por perto que possa ajudá-lo a acender uma chama. Um fato interessante sobre a história da ciência. O termo científico surgiu apenas em 1833. Antes, as pessoas que exploravam as maravilhas da natureza e do universo eram chamadas de filósofos naturais. Imagine como era viver em uma época em que estudar as estrelas ou investigar os princípios da física era parte da filosofia. Filósofos naturais como Isaac Newton e Galileu Galilei buscavam entender o mundo por meio da observação e do raciocínio, mas não tinham o rótulo de cientista que usamos hoje. A transição para o termo científico foi uma mudança fascinante na forma como percebemos e interagimos com o conhecimento. Isso destacou a crescente atenção para experimentos e evidências mensuráveis, moldando a ciência moderna. Essa evolução reflete mudanças mais amplas na sociedade, uma transição para a valorização da pesquisa baseada em dados e observações. Não é interessante como a linguagem evolui junto com nosso desejo de compreensão? Em 2017, a Microsoft gerou uma grande polêmica ao anunciar que iria descontinuar o amado Paint clássico em favor do novo Paint 3D.
Muitos usuários, acostumados com as funções simples e nostálgicas do Paint original, reagiram de forma negativa a essa notícia. Eles expressaram seu descontentamento nas redes sociais e em fóruns online, afirmando que, embora o Paint 3D ofereça novas possibilidades interessantes, ele não consegue substituir o charme do Paint clássico. A resposta foi rápida e intensa, levando a Microsoft a reconsiderar sua decisão. Reconhecendo a forte conexão emocional que muitos têm com esse software icônico, a gigante da tecnologia decidiu manter o Paint clássico disponível para os usuários. Esse caso gerou discussões sobre as preferências dos usuários em tecnologia e a importância de ouvir o feedback. A experiência da Microsoft com o Paint destaca que até mesmo empresas consolidadas devem se adaptar aos desejos de seu público, encontrando um equilíbrio entre inovação e tradição. Você pode acreditar que as pessoas agora estão se casando consigo mesmas? Essa tendência, conhecida como sologamia, se firmou nos Estados Unidos e gera discussões sobre amor próprio e responsabilidade pessoal. Em vez de procurar um parceiro, as pessoas optam por celebrar suas vidas, realizando cerimônias nas quais prometem se aceitar e valorizar. Essa ideia desafia as visões tradicionais sobre o casamento, ressaltando a importância da autoaceitação e do crescimento pessoal. Embora possa parecer incomum, a sologamia muitas vezes inclui os mesmos elementos de um casamento, como a compra de alianças, vestidos elegantes e até convidados que testemunham a celebração. Os defensores afirmam que a sologamia ajuda as pessoas a afirmarem seu valor e reforça a ideia de que a felicidade não depende apenas dos outros. Não se trata apenas de estar sozinho, é sobre reconhecer seu valor e fazer um compromisso consciente consigo mesmo. Em um mundo onde o autocuidado se torna cada vez mais importante, a sologamia pode ser um passo ousado em direção a relacionamentos mais saudáveis consigo mesmo. Vamos analisar o impacto do crescimento do Saara. O Saara, um dos lugares mais quentes da Terra, está se expandindo a uma velocidade alarmante de cerca de 30 metros por ano. Essa expansão não é apenas resultado de variações climáticas naturais, mas também é amplamente causada pela atividade humana, como a superpastoreio, o desmatamento e práticas agrícolas insustentáveis. À medida que o deserto avança para a região do Sahel, que fica entre o deserto e a savana, isso cria sérios problemas para as comunidades locais. Os agricultores estão perdendo suas terras devido às areias móveis, o que ameaça seus meios de subsistência e a segurança alimentar. Essa situação coloca em risco a flora e a fauna locais, que não conseguem se adaptar rapidamente ao ambiente em mudança. Com a diminuição dos recursos e o aumento da desertificação, as comunidades enfrentam escolhas difíceis sobre como sobreviver em um cenário em rápida transformação. A situação exige ações urgentes para proteger a rica biodiversidade do Sahel e apoiar as pessoas cuja vida depende desse ecossistema frágil. Como podemos nos unir para mudar essa tendência? Fatos surpreendentes sobre os centenários da Sardenha. Esta linda ilha italiana tem uma das maiores concentrações de pessoas com mais de 100 anos. Qual é o segredo deles? Pesquisadores acreditam que é uma combinação de comida saborosa e um estilo de vida ativo. Os sardenhos se alimentam de queijos locais, frutas frescas, legumes e, claro, do maravilhoso vinho. Mas não é só a comida. A paisagem dura da ilha mantém sua atividade física, seja subindo colinas ou trabalhando no jardim. Essa combinação de alimentação saudável e exercícios regulares é fundamental para sua longevidade. Além disso, laços familiares fortes e uma comunidade unida ajudam na saúde mental deles. Quem não gostaria de aproveitar a vida em um lugar tão pitoresco, celebrando seu centenário? O que podemos aprender com esses longevos sobre como viver mais e com mais felicidade? Fatos surpreendentes sobre o uso de smartphones. Em média, as pessoas passam cerca de 9 anos de suas vidas grudadas em smartphones. Um estudo de 2018 revelou que as pessoas gastam cerca de 3 horas por dia rolando, deslizando e tocando nas telas de seus dispositivos. Pensando bem, é um tempo enorme. Ao longo da vida, essas horas diárias se acumulam e acabamos passando quase uma década com os telefones. Isso inclui tudo, desde checar redes sociais e conversar com amigos, até assistir vídeos e jogar. Embora os smartphones nos ajudem a nos comunicar e nos entreter, esse tempo excessivo levanta questões sobre nosso bem-estar.
Estamos perdendo momentos e conexões reais da vida. É importante encontrar um equilíbrio. Reservar um tempo para atividades ao ar livre ou para interações pessoais pode ajudar a criar uma relação mais saudável com nossos dispositivos. Então, como encontrar esse equilíbrio em nossas vidas repletas de smartphones? Você consegue imaginar famílias vitorianas posando com os falecidos? Durante a era vitoriana, era comum tirar fotos de entes queridos que haviam falecido. As famílias acreditavam que esses retratos serviam como um memorial eterno, capturando a essência de seus queridos falecidos. Para se preparar para a sessão de fotos, eles eram vestidos com as melhores roupas e, às vezes, colocados em poses naturais. Isso pode parecer estranho hoje, mas na época era uma forma de lembrar e celebrar as vidas dos que partiram. Muitas vezes, membros da família também apareciam nas fotos, reunindo-se ao redor, às vezes sorrindo, para criar uma sensação de conexão mesmo na dor. A popularidade desses retratos, Memento Mori, refletia a relação complexa dos vitorianos com a morte, destacando seu desejo de honrar e eternizar seus entes queridos de uma maneira tangível. Não é surpreendente como os costumes de luto mudam com o tempo. Descubra as bandeiras únicas de Chipre e Kosovo. Você sabia que esses dois países mostram mapas de seus territórios diretamente em suas bandeiras? Essa é uma característica impressionante e rara que os destaca entre as bandeiras do mundo. Chipre, uma ilha no leste do Mediterrâneo, exibe um mapa de sua terra e duas ramificações de oliveira, simbolizando a paz. Por sua vez, a bandeira de Kosovo tem um mapa dourado de seu território em um fundo azul, cercado por 6 estrelas brancas, que representam seus diversos grupos étnicos. Esses designs únicos refletem a identidade dos países e sua história, demonstrando orgulho e individualidade. A maioria das bandeiras nacionais contém símbolos, cores ou emblemas com significados profundos, mas Chipre e Kosovo vão além, mostrando literalmente suas terras, e isso ajuda a transmitir uma forte mensagem sobre sua identidade e soberania. Você já pensou em como as bandeiras contam a história de uma nação? Você consegue imaginar esta incrível obra-prima curvada? A Ponte do Diabo na Alemanha, construída no século XIX, não é apenas uma ponte, é uma obra de arte impressionante. Este milagre da arquitetura é famoso por seu design curvado único, que reflete quase um círculo perfeito nas águas calmas do rio abaixo. Ao atravessar a ponte, ou simplesmente admirá-la de longe, sua beleza realmente encanta. Construída na era do romantismo, a ponte simboliza as emoções que as pessoas sentiam pela natureza, pela beleza e pela engenharia. Visitantes frequentemente param para tirar fotos, encantados com sua vista mágica e harmonia com a paisagem ao redor. Seja você um amante da arquitetura ou apenas alguém que aprecia belas vistas, a Ponte do Diabo oferece uma experiência maravilhosa que desperta curiosidade e admiração. Quais histórias esconde esta obra-prima arquitetônica? Você já se perguntou por que as cobras são imunes ao seu próprio veneno? Essa é uma característica fascinante desses répteis escorregadios. As cobras produzem veneno principalmente para paralisar ou matar suas presas, como roedores ou rãs. Curiosamente, essas potentes toxinas são feitas para afetar outros animais, e não as próprias cobras. Seus corpos têm adaptações especiais que permitem que elas suportem e até processem seu próprio veneno sem se machucar. Por exemplo, se uma cobra acidentalmente ingerir seu veneno ou ele entrar na corrente sanguínea, ela não sofre consequências negativas. Essa imunidade é vital para sua sobrevivência, pois evita danos acidentais durante a caça. Cientistas continuam a estudar a complexidade do veneno das cobras, que contém várias proteínas com propriedades únicas. Quem sabe entender como as cobras lidam com seu veneno pode levar a avanços na medicina, especialmente no controle da dor e em outras áreas da saúde. A natureza não é incrível? Você sabia que o HIV se espalhou entre as pessoas após sua descoberta? Esse fato surpreendente, mas preocupante, destaca a trajetória do vírus HIV, que foi identificado pela primeira vez no final do século XX. Cientistas acreditam que, após a transmissão inicial de primatas para humanos, o HIV começou a se espalhar rapidamente de pessoa para pessoa, impactando significativamente a saúde pública. O vírus se disseminou rapidamente através de várias formas de contato, incluindo sexo desprotegido e compartilhamento de agulhas, atingindo diferentes comunidades e países. Essa propagação se tornou um sério problema para os sistemas de saúde em todo o mundo.
Diversas organizações lutam para aumentar a conscientização sobre a prevenção do HIV, testes e opções de tratamento, a fim de controlar sua disseminação. Hoje, pesquisas em andamento continuam a mudar a situação do HIV/AIDS, trazendo esperança para melhores tratamentos e até possíveis curas. Como podemos fazer mais para combater a disseminação do HIV? Prepare-se para se surpreender com o programa Duplo Filhote. Esta empolgante iniciativa nacional oferece uma oportunidade única para os aventureiros viajarem pelo mundo apenas nadando. O programa foi criado para promover a saúde e o amor pela exploração, convidando os participantes a nadar em diferentes partes do planeta. Ao completar tarefas de natação especiais, os participantes podem ganhar créditos para viagens, que podem ser usados para visitar lugares incríveis. Imagine-se nadando em águas cristalinas do Caribe, nadando ao lado de peixes tropicais ou explorando cidades costeiras deslumbrantes, aproveitando os benefícios de um estilo de vida saudável. O programa também foca na participação da comunidade, incentivando os nadadores a conhecerem culturas locais e a inspirarem outros a nadar como uma atividade divertida e saudável. Então, você está pronto para mergulhar nesta incrível aventura? Você consegue imaginar que os dragões de Komodo comem tanto? Essas incríveis répteis podem engolir até 80% do seu peso de uma só vez. Essa habilidade impressionante se deve aos seus estômagos elásticos e mandíbulas flexíveis, que permitem que eles devorem grandes animais, como cervos e javalis. Essa característica não é apenas um truque para esses poderosos predadores, é uma adaptação inteligente para a sobrevivência. Ao consumir uma grande quantidade de comida durante a caça, eles acumulam energia para os momentos em que a comida é escassa. Imagine como isso é útil em condições severas, como nas ilhas da Indonésia, onde eles vivem. Quando outros animais podem ter dificuldade em encontrar alimento, o dragão de Komodo tem uma vantagem estratégica, permitindo que ele sobreviva em condições desafiadoras. Então, da próxima vez que você pensar em uma refeição farta, lembre-se desses gigantes lagartos e seus hábitos alimentares surpreendentes. Você sabia a origem do livro dos recordes Guinness? Tudo começou em 1954, quando Sir Hugh Beaver participou de uma discussão animada em um pub sobre a ave de caça mais rápida da Europa. Para resolver essas disputas e fornecer fatos interessantes, ele teve a ideia de criar um livro. Sir Hugh contratou os gêmeos Norris e Ross McWhirter para coletar informações e dados de todo o mundo. Logo após seu lançamento, a primeira edição do livro dos recordes Guinness se esgotou nas lojas e se tornou um best-seller. Este livro único não apenas entreteve os leitores, mas também resolveu muitas disputas sobre quem ou o que detém um recorde. Hoje, ele apresenta uma enorme variedade de conquistas, desde a pessoa mais alta até o maior número de tatuagens em uma única pessoa, tornando-se um guia fascinante para os amantes de curiosidades. Quem poderia imaginar que uma discussão em um bar levaria a um fenômeno global como esse? Vamos revelar a verdade sobre Valles Marineris. Este incrível cânion em Marte é uma das características mais impressionantes do nosso sistema solar. Com mais de 4.000 quilômetros de extensão, Valles Marineris é tão grande que, se estivesse na Terra, poderia ir de Los Angeles até a costa atlântica. Imagine uma fenda tão profunda e larga que poderia engolir o Grand Canyon 100 vezes. Esse sistema de cânions, formado por forças tectônicas e erosão ao longo de milhões de anos, conta a história geológica de Marte. Suas cristas e vales falam de um planeta onde a água pode ter fluído na superfície. Estudar Valles Marineris pode ajudar os cientistas a aprender mais sobre o passado de Marte e se ele poderia ter sustentado vida. Essa paisagem remota, com seus altos penhascos e vastas áreas, nos convida a refletir sobre os mistérios do nosso vizinho no espaço. Quais segredos ele pode esconder? Prepare-se para se surpreender com uma pegadinha aquática mal-sucedida. Em 2011, um homem de 21 anos em Portland, Oregon, ganhou as manchetes depois que um ato aparentemente inofensivo resultou em um grande erro. Quando ele urinou em um reservatório da cidade, as autoridades reagiram imediatamente, decidindo despejar 8 milhões de galões de água potável como precaução. Embora a água estivesse tratada e considerada segura para beber, os funcionários acharam que a única opção era descartar todo o estoque para manter a confiança pública na saúde. Essa decisão inesperada não apenas chocou os moradores, mas também levantou questões sobre até onde as cidades vão para garantir a segurança.
Este incidente destaca o delicado equilíbrio entre a gestão de recursos públicos e a resposta a situações inesperadas. Embora o autor da pegadinha provavelmente não tenha previsto as consequências, este evento nos lembra da nossa responsabilidade em relação à segurança dos recursos da comunidade. Um único ato impensado pode realmente ter um efeito tão grande? Você pode se surpreender. As máquinas de escrever influenciaram nossa língua. Em 1891, a invenção da primeira máquina de escrever trouxe uma mudança interessante na nossa comunicação. Para acomodar as teclas em um design compacto, o teclado da máquina de escrever deixou de lado duas consoantes pouco usadas, Q e X. Como resultado, essas letras passaram a aparecer menos na escrita do dia a dia. A decisão de deixá-las de fora mostra como a tecnologia pode impactar a língua ao longo do tempo. Pense nisso. Quando pessoas e empresas começaram a usar máquinas de escrever, elas, sem perceber, reforçaram a ideia de que essas consoantes eram menos importantes. Essa mudança afetou não só a digitação, também influenciou a forma como falamos e escrevemos. Com o passar dos anos, mesmo com o avanço da tecnologia, podemos ver reflexos dessas mudanças nos estilos de escrita e nas tendências linguísticas atuais. Não é incrível como uma simples decisão de design alterou nosso panorama linguístico? Você consegue adivinhar o que realmente controla nosso corpo? Mais da metade do corpo humano é composta por bactérias. Na verdade, temos mais bactérias em nosso corpo do que células próprias, o que as torna uma parte importante de nós. Para se ter uma ideia, cerca de 56% de uma pessoa média é formada por esses pequenos micro-organismos. Eles não são apenas inativos, desempenham um papel vital na manutenção da nossa saúde. Desde ajudar na digestão até proteger contra patógenos nocivos, essas bactérias contribuem para o nosso bem-estar geral. Trilhões desses pequenos amigos habitam nossos corpos, e cada pessoa possui um microbioma único, que pode ser comparado a uma impressão digital feita de bactérias. Então, da próxima vez que alguém disser que somos principalmente humanos, lembre-os de que também somos uma comunidade vibrante de bactérias. Não é incrível como nossa saúde está ligada a esses habitantes invisíveis? E se eu disser que Mountain Dew é muito doce? Uma garrafa de 600 ml dessa bebida popular contém uma quantidade enorme de açúcar, equivalente a 22 pacotinhos. Para comparação, isso é mais açúcar do que em um bolo inteiro. Imagine tomar essa bebida doce sem saber quanto açúcar você está consumindo. O açúcar não é apenas uma guloseima. Em grandes quantidades, pode causar problemas de saúde, como obesidade e diabetes. Mountain Dew é especialmente conhecido pela sua cor verde brilhante e pelo cafeína revigorante, mas é importante entender o que essa doçura significa para a nossa saúde. Reduzir o consumo de açúcar pode ter um grande impacto no seu bem-estar. Então, da próxima vez que você for pegar um Mountain Dew, pense em quantos pacotinhos de açúcar realmente estão nessa garrafa e se você gostaria de trocá-lo por algo mais saudável. Você vai se surpreender ao saber que as baleias cantam. Os machos das baleias jubarte criam canções únicas que podem mudar ao longo do tempo, mostrando suas incríveis habilidades vocais. O mais interessante é que os machos que vivem na mesma área frequentemente cantam melodias semelhantes, quase como se estivessem em um concerto conjunto. Essas canções têm várias funções, incluindo atrair parceiros e marcar território. A cada temporada, as baleias podem adicionar novas variações às suas canções, criando uma atmosfera musical dinâmica no oceano. Cientistas descobriram que essas mudanças podem se espalhar entre as populações, representando uma forma surpreendente de intercâmbio cultural entre esses magníficos seres. Imagine um mundo onde o oceano está cheio dos sons desses gigantes gentis, cada nota contando a história de suas jornadas. Então, da próxima vez que você pensar nas baleias, lembre-se, elas não apenas nadam em silêncio, elas cantam com todas as suas forças sob as ondas. Você consegue imaginar quão profundo é o oceano? A profundidade média do oceano é de cerca de 3,7 quilômetros, o que é impressionante se você parar para pensar. Para comparar, se você pudesse empilhar 37 torres, elas mal chegariam à superfície. Essa profundidade é até maior que a altura do Monte Everest, que está a cerca de 8,8 quilômetros acima do nível do mar. A maior parte do oceano ainda não foi explorada, escondendo muitos mistérios e criaturas únicas. Estima-se que mais de 80% do oceano ainda não foi mapeado e está repleto de vida, desde os menores plânctons até as gigantescas baleias azuis.
Cientistas e pesquisadores ao redor do mundo estão ansiosos para desvendar os segredos dessas águas profundas e escuras. Com o avanço da tecnologia, estamos gradualmente descobrindo histórias incríveis que estão escondidas sob as ondas. Apenas pense no que podemos descobrir na próxima vez. Trabalho em equipe surpreendente. Como as formigas constroem pontes vivas. As formigas soldado e legionárias não são apenas insetos minúsculos, elas são arquitetas incríveis. Essas formigas demonstram habilidades estratégicas impressionantes, especialmente na construção de pontes vivas. Imagine milhares de formigas trabalhando juntas para superar buracos ou terrenos difíceis. Elas rapidamente conectam seus corpos, formando uma ponte que permite que outras formigas atravessem com segurança, sem congestionamentos. Essa formação genial ajuda na movimentação mais eficiente de comida e recursos. É impressionante que essas pontes vivas possam suportar muitas formigas ao mesmo tempo, mesmo em direções opostas. Essa adaptabilidade surpreendente mostra não apenas o trabalho em equipe, mas também a inteligência do grupo. Embora as formigas individuais sejam pequenas, seus esforços conjuntos as transformam em uma poderosa força da natureza. Então, da próxima vez que você ver um formigueiro, lembre-se de que elas podem atravessar uma ponte feita completamente de suas companheiras, todas trabalhando juntas por um objetivo comum. Difícil de acreditar, mas a passagem Los Caracoles impressiona. Altamente nos Andes, essa rota incrível conecta o Chile e a Argentina. E não é apenas uma forma de ir de um ponto A a um ponto B, é uma aventura para os seus sentidos. Imagine 29 curvas acentuadas que se entrelaçam, proporcionando uma viagem emocionante, com vistas deslumbrantes a cada curva. A 3.200 metros de altura, você se sentirá no topo do mundo. O ar é fresco, a paisagem muda de vales verdes a picos áridos, e frequentemente você pode até ver animais selvagens, como lhamas, em seu habitat natural. Os viajantes costumam ficar encantados com o jogo de luz nas montanhas, enquanto o sol nasce e se põe, colorindo os picos com tons incríveis. Se você está em busca de uma viagem de carro emocionante ou apenas quer apreciar a beleza da natureza, a passagem Los Caracoles é uma jornada inesquecível que vai tirar seu fôlego, não apenas pela altitude. E se eu te contar sobre os ácaros do pó na sua cama? Você pode se surpreender ao saber que até 10 milhões desses pequenos seres podem viver no seu lugar aconchegante para dormir. Os ácaros do pó são aracnídeos microscópicos que adoram ambientes quentes e úmidos, tornando sua cama o lar perfeito para eles. Essas pequenas criaturas se alimentam de células mortas da pele que perdemos todos os dias, contribuindo para a formação de muita poeira em nossos quartos. A maioria das pessoas nem imagina que compartilha seu espaço de dormir com esses hóspedes indesejados. Embora os ácaros em si sejam inofensivos, suas fezes e partículas do corpo podem causar alergias e asma em pessoas sensíveis. Limpar regularmente e lavar a roupa de cama ajuda a reduzir sua quantidade. Então, o que você está esperando? Cuide da sua cama e mantenha-a livre de ácaros do pó. As caras aventuras de Cleópatra vão te surpreender. Lançado no início dos anos 1960, o filme Cleópatra ficou famoso por ser um dos mais caros da história, com um orçamento de cerca de 44 milhões de dólares, uma quantia enorme para a época. Esse grande investimento financeiro foi parcialmente devido aos luxuosos cenários, trajes elaborados e um elenco estrelado, incluindo Elizabeth Taylor no papel da lendária rainha. Durante as filmagens, o filme enfrentou várias dificuldades, como mudanças de diretores e um cronograma longo que se estendeu por vários anos. Apesar dos altos custos, o filme foi um sucesso comercial, conquistando o público com seus efeitos visuais grandiosos e enredo dramático. No entanto, esse orçamento luxuoso também gerou discussões sobre os riscos associados a filmes de grandes orçamentos. O investimento valeu a pena no final, ou ele estabeleceu um novo padrão para os blockbusters? Você já se perguntou por que existem placas com imagens de ursos polares? Nos territórios do noroeste do Canadá, as placas têm um formato único e atraente. Elas se parecem com ursos polares. Essa abordagem criativa não só as destaca, mas também ressalta a rica diversidade animal da região e a conexão com o ambiente ártico. Ao contrário das placas retangulares comuns que você encontra na maior parte da América do Norte,
Essas placas em forma de urso simbolizam a importância do urso polar como uma espécie icônica do norte. É uma maneira inteligente de celebrar a cultura local e aumentar a conscientização sobre os ecossistemas frágeis e a vida selvagem da área. Ao escolher esse design original, os territórios do Noroeste convidam moradores e visitantes a apreciar a beleza e a importância do Ártico. Então, da próxima vez que você ver uma dessas placas encantadoras, lembre-se de que não é apenas um pedaço de metal, mas um lembrete da magnífica natureza e dos animais que chamam essa região incrível de lar. A Blockbuster poderia ter mudado após a compra da Netflix. Em 2005, a Blockbuster teve a oportunidade única de comprar a Netflix por apenas $50 milhões. Naquela época, a Netflix era principalmente um serviço de aluguel de DVDs, entregando filmes diretamente na casa dos clientes. A Blockbuster, um gigante do aluguel de vídeos, já enfrentava uma concorrência forte e mudanças à vista. No entanto, eles decidiram recusar a oferta, acreditando que seu modelo de negócios com lojas físicas ainda era relevante. Agora, olhando para o presente, é claro que a Netflix, com sua plataforma de streaming inovadora, não só cresceu significativamente, mas também mudou completamente nossa forma de assistir filmes e séries. Por outro lado, a Blockbuster teve dificuldades para se adaptar à era digital e acabou pedindo falência em 2010. Essa decisão é um lembrete poderoso de como é importante para as empresas abraçarem mudanças e inovações, em vez de se apegarem a modelos ultrapassados. Imagine se a Blockbuster tivesse arriscado. Teríamos uma imagem completamente diferente na indústria hoje. E se eu te disser que o tempo pode desacelerar na morte? Pesquisadores têm se interessado há muito tempo em como nosso cérebro percebe o tempo, especialmente em situações extremas, como a morte. Alguns estudos mostram que pessoas que estão perto do fim da vida podem reviver momentos que se repetem. Imagine que, nos últimos instantes, você revive suas memórias favoritas ou eventos importantes. Essa ideia fascinante atrai muitos, mas ainda não é totalmente confirmada. Por quê? Porque, após a morte, a pessoa não pode compartilhar suas experiências. Acredita-se que esse fenômeno esteja ligado à reação do cérebro, à proximidade da morte ou a traumas, o que pode alterar nossa percepção do tempo. Embora tenhamos ouvido histórias sobre essas sensações, os cientistas continuam a investigar os aspectos complexos da consciência humana. Talvez entender essa experiência mude nossa percepção sobre a vida e a morte. As respostas podem nos surpreender. Muitas pessoas não sabem, mas os corvos reconhecem rostos. Pesquisas mostraram que essas aves inteligentes conseguem diferenciar pessoas, mostrando suas impressionantes habilidades mentais. Em diferentes estudos, os corvos reagiram de maneiras distintas a pessoas amigáveis e àquelas que representavam uma ameaça. Eles até memorizavam e alertavam outros corvos sobre indivíduos que consideravam perigosos. Da mesma forma, as abelhas demonstram habilidades surpreendentes em reconhecer o ambiente e podem associar flores a cores e cheiros específicos. Ao aprender detalhes sobre seu entorno, elas conseguem se comunicar efetivamente com outras abelhas sobre onde encontrar alimento. Esse reconhecimento de rostos e características ajuda ambas as espécies a se adaptarem e sobreviverem em seus habitats, provando que a inteligência se manifesta de várias formas. Quanto mais aprendemos sobre esses seres, mais valorizamos suas capacidades. Então, da próxima vez que você ver um corvo ou uma abelha ocupada, lembre-se de que não são apenas animais comuns, são criaturas complexas com habilidades sociais que as ajudam a navegar em seus mundos. Quais outras surpresas da natureza estão esperando para serem descobertas? A Basílica de São Pedro, localizada no coração do Vaticano, é a maior igreja do mundo. Sua área é de cerca de 6 hectares e pode acomodar mais de 20 mil fiéis ao mesmo tempo. Sua famosa cúpula, projetada por Michelangelo, se eleva a mais de 137 metros do chão, oferecendo vistas deslumbrantes da cidade. Dentro você encontrará obras-primas de arte, incluindo a famosa estátua Pietà de Michelangelo e mosaicos requintados que brilham sob a luz suave. Pessoas de todo o mundo vêm admirar sua beleza e importância histórica. A construção da basílica começou em 1506 e levou mais de 120 anos, demonstrando a incrível habilidade e dedicação de seus criadores. Seja você um amante da arte, um historiador ou apenas uma pessoa curiosa, a Basílica de São Pedro é um lugar inspirador que simboliza não apenas o coração do catolicismo, mas também uma conquista notável em arquitetura e arte.
Então, o que você está esperando? Planeje sua visita a este magnífico monumento.